Mas qual que é o tipo de treino que você está fazendo? Você passa ali 8, 10 horas sentado e aí vai para academia, você tem um treinamento que durante 1 hora você está sentado ainda nesse treinamento? Tem um termo que nós falamos, você é uma pessoa, é um atleta sedentário, né? É um ativo sedentário. Aí tem gente que fala, mas eu tô treinando. Não, você não tá treinando. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Johnny Cast. Que não tem como, né? Eu tenho que falar, como todo episódio, tem que falar que é o podcast que o Brasil todo tá adotando. O Brasil todo tá adorando. Todo dia alguém me pergunta cadê o próximo episódio. Terça passada, infelizmente, ficamos sem, mas estamos voltando. Voltei ao normal toda terça certinho, tá bom? Hoje com um convidado muito especial, conheço há pouco tempo, mas a gente já teve até um podcast antes de começar aqui. Vocês vão gostar muito dele. Fiquem até o final. Vamos falar muito sobre saúde em movimento natural. Acho que você não entendeu, mas sim, movimento natural. Fica até o final que você vai entender melhor do que eu quis dizer agora, tá bom? Antes, como sempre, eu vou te pedir para poder seguir nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. TikTok tá bombando, tá? TikTok, o Instagram também. E tem novidades aí, então comecem a assistir os próximos episódios que vai ter novidade aqui no Johnny Cast, tá bom? Episódios especiais em lugares especiais também. Então, se você está acompanhando, já deixa no comentário aqui onde você acha que vai ser os próximos episódios, tá bom? E, Eden, vamos apresentar o meu convidado. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí. Maravilha. Compartilhar conhecimento. É isso aí, Eden. Eden, fala um pouquinho do que você faz pra galera entender o que elas vão ouvir hoje. Tá. Então, inicialmente eu sou formado em Educação Física, tenho mestrado em Ciências da Saúde e eu desenvolvi uma metodologia que eu levo como movimento natural. Essa metodologia já tem mais de 20 anos que eu pratico e com ela eu tenho essa conexão, né, entre o movimento natural do ser humano, que é resgatar, ensinar e aprimorar os movimentos do ser humano, mas dentro do conceito de que é o corpo que ele faz todas as transformações. Física, mental e emocional e até mesmo espiritual. O nosso corpo é uma farmácia natural incrível. Ele é capaz de produzir substâncias que promovem saúde, bem-estar e curar algumas doenças. E aí dentro desse conceito, dentro desse processo de 20 anos aí de estudos teóricos e práticos, eu vim agregando outros conhecimentos. Então, tenho diversas formações nacionais e internacionais. Já tive a oportunidade de trabalhar com grandes atletas, trabalhei com atleta olímpico, trabalhei com atleta de futebol da seleção brasileira, atletas de artes marciais, representantes do UFC, já trabalhei com equipe de futebol, equipe de taekwondo. Então, assim, o currículo com atletas é grande, porque eu também vim do meio, né, do esporte, das artes marciais. E atualmente muitos empresários têm me buscado com esse conceito, né, de levar o corpo além daquilo que nós vemos no espelho, não somente pela estética. E dentro desse processo já fazem 20 anos. É uma metodologia que com ela eu fui eleito personal trainer do ano. Uau. Eu recebi prêmio de profissional do ano. Fui para fora do país para representar o país no Congresso Internacional de Personal Trainers. A ACM do estado de São Paulo hoje, a grande maioria das unidades, elas utilizam a minha metodologia dentro das aulas de Y Functional deles. Recebi medalha de mérito esportivo pela minha cidade, recebi medalha de mérito esportivo pelo estado de São Paulo, por todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo aí durante 20 anos, né? E já tô com um convite, não sei para quando, mas já me avisaram que eu tô para receber mais um reconhecimento aí pelo evento que nós realizamos em Roraima, que a gente levou a primeira cadeirante a subir o Monte Roraima. Então já foi feito o aviso, né, o convite que a gente vai receber uma recomendação da cidade, ainda só não sabe qual data. O currículo não tá grande, o currículo tá gigante. Não, o currículo é grande. Tá Parar aqui a gente tem história aí para falar do currículo, né? Então, assim, eu falei sobre as premiações, mas são 20 anos de estudos, né? Então, eu não só, como eu falei, não só fico voltado na área física. Especializações, pós-graduações, eu tenho diversas na minha área de atuação, mas também tenho formação em hipnose clínica, tenho formação em sound healing, estou desenvolvendo trabalho de técnicas respiratórias. Então, assim, estudo nunca para, né, cara? O estudo é contínuo. Sempre, né? Tem sempre que estar aqui aprendendo um pouquinho de cada coisa. Tem, né? Porque toda vez a gente tá... Não é que a gente, na verdade, não é que nós estamos nos reinventando, é que a gente sempre precisa acrescentar algo mais. Claro. Né? Então eu entendo que, assim, o estudo, ele é infinito. Então o tempo que a gente passar aqui evoluindo, aprendendo e compartilhando isso é pro meu lado e pro lado daqueles que eu consigo compartilhar também. Sim. E é verdade que quando você
cada vez que você estuda mais, você descobre que tem mais coisas para estudar? Na verdade, é bem isso. É Quanto isso, né? mais a gente sabe, menos Menos... a gente tá aprendendo. Quer dizer, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né? Então, assim, Exatamente. o conhecimento, ele é infinito. O que a gente não pode é ficar preso somente numa caixinha. É. Eu falo muito isso, né? Porque a minha formação, como eu falei, eu venho da área da educação física, então tem muito essa relação, a educação física com fitness, né? Mas as minhas especializações, elas além da parte física, elas transcendem esse caminho. Né? Como eu falei, eu fui buscar formação em hipnose clínica, tenho formação nível 2 em Reiki, Sound Healing, terapias holísticas. Então, tudo isso eu venho para agregar, porque vai bem de encontro com a filosofia que eu acredito. Certo. Como eu falei, né? O corpo, ele é a porta de entrada para todas os outros pilares que a gente carrega. E esses são os pilares mental, emocional, espiritual, que é um pilar mais profundo. Tá? Então É um eu não equilíbrio, fico, né? é o equilíbrio, né? Eu não fico somente pensando no físico em si, Legal. né? E hoje eu vou aprender também um pouquinho sobre saúde holística. Eu não tinha, para falar a verdade, acho que eu não tinha, nunca ouvi esse termo, saúde holística. Aham. Não sei se você também já ouviu que está assistindo, mas você vai falar um pouquinho, vai me explicar um pouquinho. E antes de você também saber o que é saúde holística, vamos falar um pouquinho do teu livro que tu lançou faz pouco tempo, né? O livro Movimento Terapia, inclusive, ele é essa linha que eu sigo, né? Nem tanto que a chamada dele é Movimento Terapia, um novo olhar sobre ser fitness. Olha só. Tá? Então, o conceito de movimento terapia que eu levo não é um movimento para tratar exclusivamente doenças. Certo. Não é o foco, não é esse. É pelo contrário, a partir do momento que você leva o movimento para sua vida como uma rotina, como um hábito, assim como você tem o seu momento de estudo, tem o seu momento para você se alimentar, um momento para você descansar, o movimento também ele deve fazer parte da vida do ser humano. Novo olhar sobre o fitness, porque é justamente isso. O brasileiro, eu digo brasileiro de forma em geral, os outros países também, mas né, a gente está falando de Brasil. Tem muito essa crença ainda de que o exercício físico é somente para o shape. Exercício físico somente para o projeto verão. Entendi. Né? Então, tanto de informação que nós temos hoje, e somente 5% da população brasileira é ativamente, praticante, né, ativamente na prática ali do dia a dia, e os outros 95%, que é aquilo. Todo mundo sabe dos benefícios que o exercício físico tem para a vida, não somente pela estética, mas de controle de saúde, prevenção de saúde, né? Tem muitas doenças aí que elas podem ser revertidas com o movimento. Então, quando você tira um pouco de lado essa visão de que o exercício físico é somente para o shape, vamos dizer, e leva o movimento para a saúde, tudo isso se inverte. Entendi. Então, esse que é o conceito, né? De levar o movimento como terapia. E aí, dentro desse processo, tem o método que eu desenvolvi, que é o movimento natural. O que é o movimento natural? É em cima do resgate, ensino e aprimoramento dos movimentos fundamentais do ser humano. Que a gente, bebê, todo mundo sabe se movimentar, engatinhar, agachar, levantar. Só que com o passar do tempo, a gente vai perdendo essas capacidades. Né? E hoje, grande parte dos seres humanos não agacham mais quando era bebê. Quando era criança, eu fazia. Mas por que parou? Justamente por falta de estímulo. Então, dentro do conceito, né, do movimento terapia, o método do movimento natural, são esses 3 pilares. Resgatar, ensinar e aprimorar movimentos fundamentais. Certo. Resgatar, movimentos básicos, que é o de agachar, levantar do chão, né, você ter uma mobilidade maior de ombro. Isso, com o tempo, o ser humano vem perdendo. Então, é resgatar. Aprimorar, aquele indivíduo que já tem essa parte toda desenvolvida, como eu falei para você, eu trabalho com atletas de altíssimo nível. Então, os atletas eles já estão num nível de desempenho atlético deles acima do convencional. Certo. Um atleta olímpico, por exemplo. Né? Eu fiz o trabalho com a atleta olímpica. Então, você põe na régua aí, imagina a preparação de um atleta olímpico. Sim. Então, ele está num nível bem acima. E aí, ele busca a minha metodologia para aprimorar aquelas técnicas dele. Então, é um dos pilares. E como eu falei, resgatar, aprimorar e ensinar. Eu também trabalho com pessoas que são deficientes físicas. E às vezes a deficiência física dela, por exemplo, essa pessoa ela nunca aprendeu o agachar, que é um elemento básico do ser humano ali. Ou não aprendeu que precisa levantar todo o braço para cima da cabeça. Então, dentro desse conceito, eu vou ensinar esse movimento para ele. Então, sempre trabalho com esses 3 pilares. E o conceito do movimento natural é quanto mais natural o movimento, mais humano a gente é. E aí, depois de desenvolvido isso, que eu entro com
os trabalhos de sobrecarga, que são os pesos, Entendi. entra com elástico, entra com os outros acessórios. Eu não uso máquina convencional de academia, mas pode entrar dentro do processo. Mas quando a gente está falando do movimento natural, não entra nesse conceito. E aí voltando, né, falando de conceito, voltando para a ideia do movimento terapia. Então quando a gente leva o movimento como terapia, que ele faz parte de uma rotina dentro da sua vida, no seu dia a dia ali, como você trabalha para... Tem o seu dia de trabalho, tem o seu horário de refeição, horário de descanso e leva o exercício dentro desse conceito, você está prevenindo doenças, melhorando sua saúde, melhorando performance, potencializando a energia. Então, dentro disso aí. E um novo olhar sobre ser fitness. E aí a gente volta ali de novo. O brasileiro tem muito esse conceito de o exercício físico é só pro shape. Depois da pandemia deu uma mudada um pouco o conceito, né? As pessoas entenderam que o exercício vai além daquilo que a gente vê no espelho. Mas ainda tem muitos que focam somente no exercício físico para melhora estética. Não consegue visualizar as melhoras que tem de dentro para fora. E aí esse novo olhar sobre ser fitness é justamente dentro desse conceito. Porque do que eu abordo dentro do livro é o que é ser fitness? Entendi. Né? Então, quando a gente fala, eu levo para muitas pessoas o que é ser fitness, muitos ainda têm aquele conceito, não, porque eu tenho que treinar intenso, que eu tenho que comer só frango e batata doce, tem que estar no shape. Não, o que é o conceito de ser fit? Né? É você estar dentro de algo, ter capacidade de realizar algo. Certo. Então, você subir uma escada, sei lá, subir 10 andares de um prédio aí na escada e chegar lá e tá bem, sem dores, sem estar ofegante. Isso é ser fit. Então você tá condicionado para aquilo ali. Você conseguir, por exemplo, uma pessoa cai no chão e desmaia, você ter condições de pegar ela, se possível, colocar nas costas e sair para andando. Isso é o conceito de ser fit. Né? Então o conceito de fitness é você estar dentro de algo que você precisa trabalhar. Como a gente está falando de corpo, né? Então é estar com equilíbrio nas capacidades físicas básicas do ser humano, que é a força, a mobilidade e condição aeróbica. Isso é fitness. Fitness não está restrito a comer frango e batata doce e ter que treinar intenso, ter que vomitar, ter que passar mal no treino. Isso não é fitness. Olha aí, para toda a galera que fica malhando todo dia aí. Então, já entra outro conceito também que eu abordo no livro. O detalhe do malhar. Né? Então, assim, eu não uso esse conceito de malhar. Olha. Porque se você vai ali no dicionário Aurélio, né? Você pegar ali no... Aurélio, né? Você chegar ali... O que é o conceito de malhar? Malhar é surrar, espancar, bater, maltratar. Eu brinco com meus alunos. Malhar, você deixa pra malhar no dia de Judas, né? Você pega o boneco e deixa pra malhar Judas. Então, isso já leva a esse preconceito daquelas pessoas que não, teoricamente, se enquadram nesse conceito de fitness. Entendi. E aí tem o outro conceito que nós falamos de wellness, que é o bem-estar, você estar bem. Mas para você estar bem, você precisa de trabalhar esse pilar físico. Então, quando a gente leva esse conceito de, eu vou pro treino para malhar, já assusta muitas pessoas. Porque muitos não querem, eu não quero sentir dor, eu não quero passar mal, o exercício é chato. Mas por que o exercício é chato? Às vezes a pessoa ela tem uma referência de um amigo, de uma amiga que foi para academia, não teve um bom atendimento, o treino foi muito puxado para a condição física atual dele, no outro dia ficou tudo dolorido, ficou tudo arrebentado, e aí a pessoa se coloca na régua do outro. E aí o treino é chato. E quando a gente fala do lance de malhar, já assusta muito as outras pessoas, porque ninguém fala, eu não quero ir lá para surrar meu corpo, eu não quero malhar, né? Então, o que eu falo? Cara, quando você vai elevar o exercício físico como uma terapia para melhorar o seu corpo, melhorar o seu bem-estar, o que você deve fazer? Treinar. Tá certo. Nós treinamos. Então, todos os meus alunos, todos os meus clientes que eu faço trabalho com eles, nós falamos de treinar. Malhar, literalmente. Malhar deixa pro dia de Judas. Né? Então, assim, quando você tira esse conceito do malhar e coloca o treinar, o seu subconsciente já entende que, poxa, eu vou treinar. Entendi. E uma pessoa que busca performance, que busca o exercício físico para melhorar os outros pilares da sua vida, pessoal e profissional, a partir do momento que você põe o lance de treinar, cara, é isso, eu vou buscar isso. Entendi. É treinar, eu vou para treinar o meu corpo. Ótimo. Então eu tiro determinado momento, que seja 10 minutos, 15, 30, 1 hora que seja, para treinar o meu corpo, para eu melhorar. Então você põe o seu corpo num estado de estresse, e é o descanso e a alimentação, tem a resposta sobre isso. Então já é o detalhezinho que eu falo para todo mundo. Cara, tira esse malhar da cabeça, porque a gente não tá ali para malhar o corpo. Nós estamos para treinar. Então você já tem
essa linha de entrada que o corpo, o subconsciente vai entender. Não, então eu estou buscando melhorar, eu vou treinar. Malhar já assusta uma grande porcentagem da população aí. Isso já se enquadra o que é saúde holística? Essa é a diferença, será ou não? Já começa por aí. Porque o lance do holístico, ele é o que eu chamo de um fitness integrado. No meu caso, eu estou defendendo o fitness, né? Então, assim, o holístico é quando você está em equilíbrio, a sua parte física, a sua parte mental, a sua parte emocional, a sua parte espiritual. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com meditação, ela leva em consideração mais o mental, o emocional e tem consideração pelo físico. Então ela trabalha no formato holístico. Quando você fala de holístico, é quando você está em equilíbrio em todos esses pilares. Você não está só colocando na balança um pilar e desequilibrando o outro. Certo. Então o termo holístico você também pode pensar em, por exemplo, de integrativo. Você integra diversas técnicas para você desenvolver o seu corpo, né, de forma geral, não somente o físico, de forma equilibrada. Então esse é o conceito de holístico, você trabalhar tudo de forma equilibrada. Entendi. E aí dentro desses pilares você vai desenvolvendo. Como o meu pilar em específico é o físico, aí eu falo da importância da prática de exercício físico, da alimentação adequada, do descanso, do sono, de respiração. Então todos os pilares que envolvem a parte física, como eu falei, né, o físico é a porta de entrada para tudo. Então acaba aqui entrando o trabalho mental, o trabalho emocional, né, o trabalho espiritual. O que é o trabalho espiritual? Tem conceito religioso? Nenhum. Porque quando você está com os 3 pilares iniciais equilibrados, físico, mental e emocional, o espiritual ele vem em conjunto, porque você já conseguiu se identificar, você já tem essa referência para o seu corpo, já entende da importância de você cuidar do seu corpo, que é através dele que os outros pilares vão estar em equilíbrio, e aí você entra no conceito, no pilar espiritual. Para mim, o conceito espiritual é o quê? É a partir do momento que você se entende como eu, né? Eu, persona, você, né? Você mesmo falando para você. Eu, pessoa, eu preciso cuidar de mim, preciso equilibrar todos os outros pilares para que tudo aquilo que esteja à minha volta também trabalhe em equilíbrio, né? Porque, como eu falei, quando você tá fitness, né? Você tá bem com você para você poder ajudar os outros. Sim. Não adianta eu não tô bem e quero ajudar os outros. Fica meio difícil. Entendi. Né? Então, é um lance que às vezes as pessoas falam assim, tem que ser um pouco egoísta. Cara, tem que ser egoísta. Porque a partir do momento que você cuida de você, pensando no egoísmo no sentido positivo, então a partir do momento que você consegue cuidar bem de você e transparecer isso, a todas as pessoas que estão à sua volta, eles vão ser beneficiados com isso. Tá certo. Não adianta eu querer falar pra você cuidar do seu físico se eu não cuido do meu. Não adianta eu falar pra você cuidar da sua mente se eu não cuido da minha. Sim. Não adianta eu falar pra você cuidar das suas emoções se eu sou totalmente desequilibrado. Sim. Então é aquilo. Você tem que ser egoísta nesse sentido positivo. De cuidar primeiro de você para que você consiga contribuir com os outros. Tá certo. Não adianta eu querer me doar de algo que teoricamente eu não tenho. Tem que ser para depois ter. Sim. Caraca. Né? Ou ser para depois compartilhar, né? Exatamente. Pensar nisso também. Nesse caso, sim. Falamos um pouco aqui. A próxima eu ia fazer uma pergunta de quais são os principais os princípios fundamentais da saúde holística e como eles se aplicam à reprogramação corporal. Então, a reprogramação corporal que eu falo é justamente de o que é reprogramar. Né? Você tinha uma programação e você coloca o ali. Então a gente vai resgatar, vamos pensar nesse sentido. A pessoa, o indivíduo, ele vem trazendo uma vida totalmente sedentária, totalmente inativa, totalmente desequilibrada. Isso eu estou falando, né, reforçando aqui, eu estou falando do meu pilar físico. Certo. E eu acredito que é o pilar, através do pilar físico, que os outros pilares eles vêm em equilíbrio. Então, quando a gente começa a reprogramar, colocar o seu corpo em movimento, melhorar a força, melhorar a mobilidade, melhorar o sistema cardiovascular, todos os outros pilares eles vêm em conjunto. Certo. Então, eu estou fazendo uma reprogramação no seu corpo. Estava totalmente inativo. Cara, a gente começou a praticar exercícios de acordo com a aptidão física atual. Você começa a se sentir bem, você começa a dormir melhor, você começa a viver o dia a dia melhor. E aí, com isso, você quer se alimentar melhor, o seu sono começa a ficar melhor, o seu raciocínio começa a ficar melhor, o seu controle de emoções começa a ficar melhor. Então, quando eu falo de reprogramação corporal, é justamente pegar o seu estado atual e como é que a gente vai trabalhar. Lembra dos pilares que eu falei? Apesar de ser uma metodologia de movimento natural, o pilar resgatar, ensinar e aprimorar, eu também trabalho dentro dessa reprogramação corporal. Sim. Qual que é o seu estado atual e para onde você quer chegar? Perfeito. E aí dentro disso a gente vai trabalhando. Né? E eu também, eu não trabalho com
com um objetivo final. Eu não trabalho porque, assim como o conhecimento ele é infinito, o movimento também é infinito, né? A gente tem que se movimentar para o resto da vida. Então eu trabalho com metas. Como é que a gente vai trabalhar essa meta durante esse período? Como que a gente vai trabalhar essa meta durante esse período? E aí progressivamente a gente vem trazendo os outros pilares junto. Então a reprogramação corporal que eu utilizo é pegar o seu estado que você está, aonde você quer chegar, e dentro disso a gente vai trabalhando. E essa é a importância de fazer exercício físico. O exercício físico, de novo, né, não, as pessoas, né, os nossos ouvintes aqui, eles não podem entender que o exercício físico a gente está falando de forma só estética. A gente não está falando isso, nós estamos falando no conceito holístico de ser. Né? Então o exercício físico ele traz essa importância por tudo isso que nós estamos falando. Porque não adianta eu pensar somente em, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de meditação. Pô, e como é que está o corpo? Como é que esse corpo vai responder para essa meditação? Sim. Né? Tem um dos grandes mentores meu, um dos autores que inclusive eu cito no livro, o Nuno Cobra, que ele tem uma frase fantástica, que ele fala, corpos frágeis não sustentam espíritos fortes. Então não adianta você, sou muito bem mentalmente, eu sou muito bem emocionalmente, intelectualmente, tá, mas e o corpo? E aí? Sim. Como é que tá a sua parte física? Você tá dormindo bem? Se precisar subir os lances de escada, você vai fazer? Se precisar, sei lá, sair correndo daqui agora, entendeu? Então, assim, como é que tá como que tá essa parte física? Como estão as dores? Como é que seu corpo responde a ficar sentado o dia todo? Então, isso é muito importante. Se não tiver um porte físico interessante para ele poder fazer outras coisas, vai anular oportunidades de ter experiências novas igual você teve. Sim. Pode contar? Pode. O Éden vai participar de um filme. Já foi. Que já fez. Já fez um filme que vai passar no off, né? Que vai passar no off. Você ficou 7 dias. A expedição foi uma expedição de 10 dias, 10 dias. 10 dias. Mas de caminhada mesmo foram 7 dias, que a gente ficou todos os 7 dias andando, carregando uma cadeirante. Que foi aonde? Nós subimos o Monte Roraima. Eu imaginava que ir ao Monte Roraima seria uma experiência incrível. Já para começar, quando se olha de longe, parece que o monte é inalcançável. Mas depois de muita caminhada, ao chegar ao pé do monte, precisamos pedir autorização para subir. Foram 7 dias de muita caminhada, com muita subida e descida. E foi ali que realmente entendi que quando você tem um corpo forte e resistente, tudo fica mais fácil. 2.800 metros de altura a gente subiu com a cadeirante. Sim. Durante esse processo aí. E foi uma experiência... É o que eu falo. O Monte Roraima, quando a gente chega lá, os próprios indígenas eles já falam que é uma experiência totalmente espiritual. Então eles falam, esquece o problema que você tem lá, esquece tudo e vive o momento. Né? Vive o momento. Então assim, no caminho, na volta principalmente, eu encontrei muitas pessoas que estavam subindo que teoricamente eles não teriam condições físicas de ir. Tava nítido assim, eu trabalho com a parte física, eu conheço a pessoa que é bem condicionada e a pessoa que não é que é bem e que é descondicionada. Então eu falava assim, ela pode até subir, mas vai sofrer bastante. Mas eu fui e voltei, cara, esses 7 dias foram aproximadamente, deram 73 quilômetros de estrada de terra, com pedra, montanha, água, subindo, né? Levamos uma cadeirante, apesar de eu estar dividindo esse trajeto com os indígenas locais, mas exigia-se muito do físico. Sim. E aí no meio do caminho, eu conversando, o guia que estava com a gente, que foi contratado para nos levar, ele contando de praticantes convencionais que foram lá, de outras modalidades. E aí ele falando assim, cara, tinha uns caras que pareciam um armário, no segundo dia o cara tava chorando porque não tava aguentando mais. Imagina. E aí cai dentro desse conceito que eu falo, né, da importância de você trabalhar o físico, não somente pensando na estética, mas trabalhar como um todo. Porque todo mundo que me pergunta fala, e aí? Eu falei, cara, não é um passeio fácil, mas é um passeio que é possível de todos conseguirem realizar. Certo. Porém, cara, foram 10 dias que eu fui e voltei e literalmente eu não senti cansaço, não senti estresse, porque o meu corpo estava tão bem preparado que depois que o corpo está bem preparado, você tem tanta confiança naquilo que você está fazendo. Sim. Né? Lógico, você não vai ser imprudente de fazer coisa errada. A gente estava a 2.800 metros de altura. Mas eu digo a confiança no sentido de que, cara, eu tô bem, nada me impede de ir e voltar. Então, assim, não teve parte mental, não teve cansaço, não teve emoção. Para não dizer que não tive o incômodo, como eu tenho o hábito de ficar mais descalço do que de tênis, eu comprei uma bota para ir, na volta eu dei a bota para os indígenas que eu machuquei minhas unhas.
E aí eu fui fazer uma atadura e acabei fazendo a atadura errada e machucou minha unha. E aí me incomodou. Eu tirei a bota e coloquei um tênis de solado mais baixo que eu tô acostumado a utilizar. Certo. Mas eu fui super bem. E isso faz muita diferença, porque quando você está com a sua parte física boa, todos os outros pilares eles vêm em conjunto. Sim. Né? Hoje, nos dias de hoje, a gente fala tanto em performance. E o que eu mais canso de ver são pessoas que buscam uma performance mental, de alta performance, de produtividade. Não, porque eu tenho que ser produtivo. Mas o físico não acompanha. A pessoa come mal, tá com sobrepeso, tá com dor no corpo, é dor de cabeça, excesso de carboidratos. E aí a pessoa fala tanto de produtividade, fica tão preocupada em trabalhar aquela mente, que a parte principal, que é onde vai trazer todas as informações para ela, de carregar tudo, a pessoa esquece. Pois é. Né? Então esquece esse lado físico. Mas não, teoricamente teria que ser o contrário. Né? A gente pensar no físico para vir desenvolvendo os outros pilares. Sim. Mas, de novo, né, reforçando, a partir do momento que ainda ter pessoas, né, a pessoa de ficar entendendo que o exercício físico é somente pelo projeto verão, aí, infelizmente, a gente vai ter muitos projetos verões que eu chamo de projetos vazios. Sim. O que é isso? É começo e fim. Então eu vou ali, final do ano, novembro eu começo, porque dezembro é época de praia, aí chega janeiro, já entra de férias, fevereiro é carnaval, março eu já não estou treinando mais. Sim. Então aí fica aquele projeto vazio. Então quando você tem um projeto físico com um propósito, por que você está fazendo, por que você está cuidando do seu corpo, por que você está cuidando do seu bem mais precioso, esse projeto ele tem longevidade. Então você vai praticar pelo resto da vida. Exatamente, porque não é só para agora, né? Não. É para tua vida toda. Então é isso. O que você está fazendo hoje, você está garantindo, você está fazendo um investimento para o resto da sua vida. Sim. Porque, infelizmente, o ser humano, à medida que ele vai envelhecendo, a gente vai deteriorando. Isso é praxe. Vai perdendo massa muscular, vai perdendo densidade óssea, aumenta percentual de gordura. Então, quando você faz o processo inverso, cara, eu estou fazendo um investimento agora para que quando eu chegue na minha velhice eu estou bem, não estou dependendo de outra pessoa, e aí que está o segredo. E tem muitas pessoas que hoje, ali no momento da velhice dele, que ele fala, se eu tivesse feito isso quando eu tinha X anos. Sim. Então eu falo, infelizmente você não fez, mas ainda há tempo daqui para frente a gente levar isso para sua saúde. Perfeito. Né? Então, assim, o que bom que você acordou agora. Sim. Porque muitas pessoas não acordaram, mas que bom que você acordou. Então começa daqui e vamos dar sequência no final. Quando é novo, a gente já pensa nisso. Eu venho pro projeto tal. Legal, a gente tem um projeto, mas precisamos de ter também um propósito dentro desse conceito que você vai trabalhar. Não, bacana. Né? E Eden, eu quero que você fale depois a principal tecnologia que vai acabar com as pessoas. Não sei se você tá lembrado de qual que é essa tecnologia. Sim. Depois fala um pouquinho, mas vou deixar a galera curiosa aí para poder ficar até daqui a pouco. Daqui a pouco eu ia falar qual é a tecnologia que vai acabar com você. Fica até aí que você vai saber o que é. Você vai ficar, sua cabeça vai fazer assim. Mas antes disso, eu queria saber de você quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam na hora de tentar fazer uma reprogramação do corpo. Quando assim, a reprogramação do corpo, como a gente está falando da prática de atividade física, é o primeiro ponto, né? Eu não tenho tempo. Perfeito. Todo mundo tem 24 horas, né? Todas as pessoas têm 24 horas. Eu tenho alunos que falam para mim assim, mas você trabalha com isso. Apesar de eu ser preparador físico, ser mentor de profissionais e atletas que me buscam e empresários, eu também tenho as minhas empresas, né? Eu tenho 3 empresas que eu sou responsável. Eu também tenho a minha parte de empresário, mas eu tenho o meu momento também de treinar. Então, eu coloco isso na minha rotina durante o meu dia. Isso é obrigação. O dia que eu não treino, eu tenho que compensar de alguma forma. Como que a gente pode compensar de alguma forma? Mantendo o movimento. Então, de novo, a gente não pode ficar preso somente pensando no exercício pela estética. Entendi. Eu tenho casos de pessoa que fala assim, poxa, eu fico 10 horas por dia sentado no escritório trabalhando e vou para academia ali, treino 3 vezes na semana e ainda sinto dores. E aí o lance da reprogramação corporal é justamente isso. Mas qual que é o tipo de treino que você está fazendo? Você passa ali 8, 10 horas sentado e aí vai para academia, você tem um treinamento que durante 1 hora você está sentado ainda nesse treinamento. Entendi. Então, tem um termo que nós falamos, você é uma pessoa, é um atleta sedentário, né? É um ativo sedentário. Aí tem gente que fala, mas eu tô treinando. Não, você não tá treinando. Você tá movimentando o seu corpo
Você tá no máximo malhando. Você tá malhando. Então, assim, o que nós precisamos, cara, é trazer literalmente um movimento humano pro seu corpo. Você passa muito tempo sentado, aí vai pra academia e fica sentado de novo. E aí fica pensando em trabalhar somente os membros, trabalhar braço e perna. E esquece da parte fundamental, que é a nossa coluna, que é onde carrega tudo. Né? Então, assim, hoje você pode ficar sem os braços, que você dá um jeito ali e movimenta. Sem as pernas dá um jeito e movimenta, mas sem coluna, meu amigo. É verdade. Então, a partir do momento que você perde isso aí, não tem condições. E muitas pessoas hoje, tem até um dado da Organização Mundial da Saúde que fala que 80% da população mundial, ela vai ter pelo menos uma crise de dor nas costas durante a vida. E desses 80%, 90% vai ter mais do que 2 crises. Crise de dor na coluna? De dor na coluna. E a dor na coluna, aí a pessoa vai e fala assim, mas é que eu tô com problema na coluna. Não tá com problema na coluna. 80% das pessoas que eu pego de quadro é por falta de movimento. Entendi. Então, já adiantando, eu queria demorar um pouquinho, mas já vou ter que adiantar a nossa tecnologia, que é o que está mais ferrando com os seres humanos hoje em dia, né? É a cadeira. Olha aí. Então, assim, nós temos dados que a cadeira é considerado o novo fumar. Então, muitas pessoas elas vão trazer mais problemas de ficar sentado do que de fumar. Olha que absurdo, né? Nossa. Porque a gente fica sentado, a gente diminui a oxigenação, principalmente das pernas. Nossa panturrilha é o nosso segundo coração, então se você fica muito tempo sentado, você não tem essa oxigenação de fazer o seu sangue voltar para o cérebro. E aí, menos oxigenação do cérebro, mais cansaço, menos criatividade, o sistema cognitivo seu fica mais lento. Não. E sem falar na parte mecânica, porque a gente fica sentado, músculos que teoricamente teriam que estar alongados no movimento de em pé, eles encurtam. Um deles é um músculo que sai da coxa, ele passa dentro do quadril e nos liga na coluna. Essa musculatura é chamada de iliopsoas. Né? Então, ele tem na verdade, são 2 músculos, né? O ilíaco e o psoas, mas a soma dos dois, que é um conectado no outro, nós chamamos de iliopsoas. Esse músculo, na medicina oriental, também é conhecido como músculo da alma. Por que músculo da alma? Ele tem uma ligação direta com o nosso diafragma. O diafragma é um músculo que parece um paraquedas, que quando a gente está respirando, ele infla e solta, infla e solta. Então, quando nós estamos com o iliopsoas encurtado e a sua fáscia está conectada com o diafragma, a gente sentado, né, nessa posição, estou todo encurtado aqui, a minha respiração, ao invés de eu ficar com uma respiração mais alongada, mais profunda, como é que eu fico a respiração? Nossa, deixa eu me ajeitar aqui, então. Se ajeita aí. Então, a gente fica com a respiração curta. E isso provém do quê? Uma respiração curta, eu não consigo oxigenar muito bem o meu corpo, consequentemente, eu tenho possivelmente mais crises de ansiedade, porque eu tô com a respiração curta. Isso por conta da respiração? Isso por conta de você ficar sentado e o músculo iliopsoas está encurtado. Uau. Isso eu tô falando da respiração. E aí os dados. Eu estou com dor nas costas. Lembra que eu falei? O iliopsoas ele sai da coxa, passa dentro do quadril, né? Da musculatura, do osso do quadril e liga na coluna. Ele é ligado na coluna. Então, quando ele está encurtado, você ficar em pé, ele continua encurtado, traciona a sua coluna para frente. Aí a pessoa está com a musculatura do abdômen enfraquecida. Aí está sentindo dor nas costas, aí fala, eu tenho que fortalecer costas. Não necessariamente. Precisa alongar a musculatura iliopsoas e fortalecer a parede abdominal. E não é abdominal convencional, né? Nós temos estratégias específicas, que são fortalecer músculos estabilizadores do meu tronco, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar mobilidade para esse meu corpo. E aí quando eu coloco, nós estamos falando somente da postura de ficar sentado, imagina quantas outras vêm, né? Mas quando a gente está dentro desse conceito, a gente vai lá atrás, força, mobilidade e aeróbico. O que é a condição aeróbica? Não é a condição que eu tenho de correr, é a capacidade do meu corpo de ventilar de forma correta. Certo. Então, esses 3 pilares, só do simples fato de você ficar sentado, você desequilibra todos esses 3 pilares. Nossa. 3 pilares não, né? Essas 3 capacidades físicas do ser humano, que é a mobilidade, a força e a capacidade respiratória, que é a cardiovascular. Você já pode começar sendo fit, sentando da forma certa e respirando da forma certa. Na verdade, é ficando mais tempo em pé do que sentado. Do que sentado, entendi. Então, assim, o que nós perdemos, como eu falei para você, do lance do resgatar, ensinar e aprimorar. Certo. Um dos movimentos fundamentais do ser humano que nós perdemos e muito é o ato de agachar, ficar de cócoras. Mas é ficar de cócoras com o pé todo em contato com o chão.
né? Hoje o cócoras, que a pessoa fica com o calcanhar fora do chão, a gente chama de agachamento ocidental. Porque se a gente olhar o povo oriental, né, do Oriente em geral, todos eles têm aquele agachamento que fica É esse o pé movimento todo... aqui do livro? Esse é o movimento do livro. Esse é o agachamento completo, né, o deep squat. Então hoje, o povo ocidental, por ficar muito tempo sentado, está causando encurtamento no corpo, que perde a capacidade básica que é o agachamento. Ó. Então é ficar mais tempo agachado, com o calcanhar todo em contato com o chão. Eu mesmo, às vezes eu tô, sei lá, tô num avião, ou aqui não permite, mas quanto menos espera, daqui a pouco eu tô puxando a perna aqui em cima, tô, né, com as duas pernas, porque isso eu tô estimulando. Ah, eu não posso ficar em pé, mas é um momento que talvez eu esteja trabalhando, eu tô buscando opções diferentes para o meu corpo, para manter a mobilidade do meu quadril, do meu joelho, da minha coluna, para que eu não perca isso. Poxa, eu faço isso no automático, mas não sabia que é bom. E de um lado e do outro, né? Sempre faz uma perna, quanto menos espera, faz a outra de novo. Faço sim. Né? Então, assim, não é... Quando a gente vai para academia, não é, teoricamente, o maior número, quantidade de peso que eu levanto. Não, é a qualidade do movimento que você vai fazer. Tá certo. Às vezes eu pego pessoas na academia que eu vejo o cara fazendo um agachamento lá, enche não. de peso Tudo errado. e faz aquele agachamento tudo pela metade. Tudo errado. Então, assim, não adianta força. Não adianta força se eu não tenho funcionalidade, se eu não tenho natureza no meu movimento. Né? Então, pegando o lance do agachamento, nós estamos perdendo isso por consequência da cadeira. Entendi. Ficou um tempo sentado, quanto mais puder tirar momentos para ficar em pé, ou mesmo trabalhar em pé. Não precisa... Ah, eu vou fazer caminhada. Caminhada tem o seu lado benéfico também, mas nós estamos falando de movimento agora, né? Tira um momento para ficar em pé. 2, 3 minutos todo dia que ficar em pé já é o suficiente. Tá certo. E aí a pessoa, quando está sentada, começa a sentir dor. Ah, é que eu preciso fortalecer as minhas costas. Não, necessariamente não é fortalecer as costas. Às vezes é alongar a musculatura ilipsosa e fortalecer a parede abdominal e fortalecer a parte posterior. Aham. E aí eu vou dar um outro detalhe. Certo. Tem uma síndrome que no meio fitness dos profissionais nós falamos síndrome da bunda morta. O que é a síndrome da bunda morta? Nós estamos ficando tanto tempo sentado que a musculatura glútea está perdendo a função dela, que é sustentar o ser humano em pé. Ah, por isso que tem gente que chama o seu bunda mole. Tipo isso. Porque você perde essa capacidade de tração de ficar em pé. Então a síndrome da bunda morta ou do glúteo morto, né, que é o termo técnico que nós falamos, ele está relacionado justamente à musculatura do glúteo, que nós ficamos muito tempo sentado e ele perde a função. Entendi. Então o corpo, ele tem um lance que ele é... Nosso corpo, ele é muito inteligente, mas infelizmente também ele é burro. Aham. Ele é muito inteligente no sentido de que você deu estímulo para ele, ele vai responder. E é burro no quê? Se você deixou de dar estímulo, ele vai relaxar. Sim. Faz total sentido. Entendeu? Então, assim, tá dando estímulo, ele tá respondendo. Não tá dando estímulo, ele vai deixar de se movimentar. Ah, é burro? Não necessariamente burro. Vamos pegar pro lado do burro, mas um burro inteligente. Qual que é a função do ser humano, a função biológica do ser humano? Você sabe qual que é? Deixa, não. Reproduzir. Ponto final. Manter a espécie. Ok. Só isso. O ser humano só serve para isso. Não, nós estamos falando de sistema biológico, Ok. né? Qualquer ser vivo no mundo, qualquer ser vivo no mundo, a função é garantir a espécie. É uma polêmica, mas não vamos entrar nesse assunto, não. Perpetuação da espécie, é isso aí. É garantir a perpetuação da espécie. Então, quando o ser humano, não o ser humano, né? Mas todo o ser vivo em geral, garantir a sobrevivência. Quando a gente vamos, né, pegando para esse lado do burro ali, Sim. do cérebro, do corpo burro, deixou de se movimentar, ele vai parar. Mas ao mesmo tempo, por que ele para? Porque biologicamente o corpo humano ele vai agradecer se ele não gastar energia. Porque a nossa função é energia para reprodução. Entendi. Biologicamente, né? Não estamos levando para nenhum lado. Nós estamos Ok. falando de biologia. Certo. Então é reprodução. Na época das cavernas, qual que era a função do homem? Era acordar para caçar, fugir para não ser caça Perfeito. e reprodução. Aham. Estamos falando de ancestralidade agora. Ok. É isso. Ele não estava preocupado se ele estava andando 5 km para queimar caloria, se ele estava fazendo barra, se ele estava fazendo flexão de braço, se ele estava fazendo agachamento. Não. A função era apenas essas 3. Fugir para não ser caça,
caçar para sobreviver e garantir a sua espécie. Certo. Dentro desse conceito, aí temos uma outra linha, que nós falamos do estresse, que hoje se fala muito. Né? O grande, não sei falar em porcentagem, mas o índice de pessoas com estresse excessivo e ansiedade, ela está teoricamente sem controle. Por quê? Estou falando de parte física, né? Não estou falando da parte psicológica, não sou psiquiatra, não estou falando disso, mas eu estou falando da minha linha de estudo que eu defendo. O que é a ansiedade? A ansiedade é um excesso de estresse que não foi trabalhado. Não é tratado, é trabalhado. Trabalhado. Ok. Então nós estamos falando de físico. Aí você vai lá na época das cavernas. Qual que era a função do ser humano? Caçar, fugir para não ser caça e reproduzir. Tá. O estresse, o agente estressor, a função dele é essa. É botar você para o movimento. Então o estresse, ele é conhecido como evento de luta ou fuga. O que é o evento de luta ou fuga? Caçar ou fugir para não ser caçado. Era isso. Sobrevivência do ser humano na época era assim. Sim. Só que para você caçar ou não ser caça, você entrava em movimento. Sim. O estresse, ele é um agente de movimento. Então, quando você entra em movimento de luta ou fuga, acontecem eventos no nosso corpo de, por exemplo, a pupila se dilata, né? Você fica com a visão mais apurada. Tudo isso a gente trouxe lá da época das cavernas. Né? Nós estamos falando de biologia humana. Pupila se dilata, a musculatura se contrai, o nosso corpo ele fica mais irrigado, você libera adrenalina para você correr ou lutar, meu amigo. Sim. E aí, nos dias de hoje, nós recebemos uma enxurrada de informação tecnológica, uma enxurrada de estresse, e aí o que acontece com o ser humano? Ele não entra em movimento, ele fica o quê? Sentado na cadeira. Vai meditar que relaxa. A meditação é um evento emocional mental. Ok. Só que o estresse que foi gerado é para ter um evento físico. E aí a pessoa não entrou para lutar e nem para fugir. Hoje, nos dias de hoje, você não vai sair dando porrada em todo mundo, né? Por isso que o pessoal fala brincando, ó, vai pega um saco de pancada e libera a tua raiva. Libera sua raiva. Ou o simples fato, tantas pessoas que falam assim, cara, eu vou sair pra dar uma caminhada, pra dar uma arejada na cabeça. Certo. É o quê? Você tá saindo pra andar, vai liberar todos os eventos de estresse, porque o seu corpo liberou adrenalina. A adrenalina é... Sim. Né, que a pessoa fala, se eu pegar um, eu arranco o pescoço, literalmente, porque é luta ou fuga. Tá? Então, eu vou sair para dar uma caminhada para movimentar, né? Para liberar o corpo, dar porrada no saco de pancada. A criança que faz birra, né? A criança que faz birra hoje, não é porque a criança é mal educada, que os pais não sabem cuidar da criança, não. Ela tá num evento de estresse ali que ela não sabe trabalhar com aquilo. E aí o que ela faz? Ela se esperneia, ela se debate para aliviar o estresse. Entendi. Né? E aí, nada, né? Não estou indo contra o trabalho de meditação, até porque eu trabalho com a meditação. Mas nós temos que pensar primeiro em colocar o meu corpo para movimentar, para liberar esse estresse, né? Essa adrenalina que foi gerada. Porque aí, a partir do momento que você libera adrenalina, o seu corpo ele começa a ter uma outra resposta, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele deprime tudo. Ok. E aí tá aí esse danadinho do cortisol, que adrenalina alta, não entrou em movimento, o corpo joga o cortisol lá pra cima, porque o cortisol ele é liberado no momento de estresse. Ok. O exercício físico, né? Em si ele libera cortisol, só que à medida que você pratica o exercício físico, você vai conseguindo trabalhar mais esse cortisol. Perfeito. Só que aí o cara não movimenta, o cara fica sentado, o cortisol vai lá pra cima. E aí o cortisol, como você entrou em um evento de movimento, todo o seu corpo entrou em energia. Certo. Não teve aquela queima de carboidrato dentro do seu corpo, não teve nada. Aí a pessoa quer compensar na comida. É o lance do famoso ansioso. Eu tô ansioso, aí o cara vai e come para compensar, porque o cortisol tá lá em cima, eu preciso dar mais de descarga, né, de agentes ali que vai combater o cortisol. Aí a pessoa quer comer açúcar, né, em geral. Né? Não tô falando de comer colher de açúcar, mas comer doce, carboidrato. E o cortisol também, ele é um hormônio que ele é liberado quando nós estamos nas fases finais do sono. Quando nós estamos nas fases finais do sono. Então nós temos as etapas do sono, são 5 ciclos de sono, e quando nós estamos terminando a fase do sono, o cortisol é liberado para a gente acordar. Então tá vendo? Ele tem um lado
positivo e o lado negativo Sim, dele. sim. Mas ele, em excesso, ele só traz coisa ruim. Ok, E aí, voltando no estresse de novo, não liberou cortisol lá em cima. Aí a pessoa começa a engordar, ela começa a não dormir direito, tudo por um simples falta de movimento. Caramba, olha que Então, loucura. tá vendo? Quando a gente pensa de forma holística, né? O que eu chamo do fitness holístico, eu não fico preso somente em quantas séries de exercício eu tô fazendo, quais tipos de exercício eu tô fazendo. Não, eu tô entendendo do meu corpo como um todo. Entendi. E aí as pessoas falam, vamos melhorar a performance. Mas melhorar que performance? Esse corpo tá todo desequilibrado. Como é que eu vou melhorar a performance desse corpo que tá todo desequilibrado? Vamos fazer trabalho mental, vamos fazer reprogramação mental. Beleza, mas lembra que a gente falou? Corpos frágeis não sustentam o espírito forte. Não adianta eu trabalhar essa cabeça se o corpo não vai sustentar. Quando você estiver estressado, então, pelo que eu entendi, o interessante é estar em movimento. Movimento, cara. Movimento. Sai pra andar. Ou eu brinco, às vezes eu tô dando palestra pra galera, eu falo assim, ó, age igual criança. Bate o pé, bate palma, se movimenta, né? Não tem um saco de pancada pra bater, faz isso. Por quê? Se pegar a pessoa pelo pescoço, vai enforcar a pessoa. Porque o estresse físico, ele é um evento físico. Entendi. Então você precisa relaxar, aliviar esses eventos que acontecem no corpo. Né? Que é a adrenalina, como eu falei, a adrenalina é disparada, corpo em movimento e tudo mais. E aí vamos voltar de novo no nosso ilíopsoas. Sim. Como eu falei, o ilíopsoas, ele liga na coluna, quadril e coxa. Certo. Ele é o músculo responsável de movimentarmos, de gerar movimento. Ele que ajuda a levantar a perna. E aí você gerou o estresse. Tudo se contraiu para entrar em movimento. E aí você não entra em movimento, o ilíopsoas, ele tensiona. Tensiona. Isso é muito ruim. Totalmente. Lembra que eu falei pra você? Quantas coisas ruins acontecem se o meu ilíopsoas está enrijecido e encurtado? Se você volta um pouquinho atrás, você entende um pouco melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, não é simplesmente eu pensar no exercício, pra eu estar com shape legal. Beleza, eu considero o shape fundamental, porque muitas pessoas se motivam a partir do momento que tem os resultados físicos, os resultados estéticos, vamos falar assim. Mas eu tenho que pensar naquilo que eu não vejo no espelho. Porque, de novo, se eu levo o exercício físico pensando somente na estética, eu fico com um projeto vazio. Eu não tenho propósito dentro daquilo. Porque eu tenho muitos casos de a pessoa, eu quero emagrecer 5, 10 quilos. A pessoa vai emagrecer os 5, 10 quilos, abandona o projeto. Abandona a prática de movimento, né? Não somente de exercício físico. Tá? Então, assim, ou pior, né? A pessoa vai lá e encurta o caminho. O que é encurtar o caminho? Vai lá, faz uma lipo, faz uma cirurgia, só que esquece que precisa de manter o corpo ativo para compensar aquilo ali. Sim. Né? Eu tenho casos aí de aluno que emagreceu 70 quilos com uma cirurgia bariátrica. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho casos de outras pessoas que eu conheci, que emagreceu próximo de 70 quilos e engordou o dobro. Nossa. Esse meu aluno que emagreceu 70 quilos, nós temos um projeto com ele que já faz próximo dos 10 anos. Ele emagreceu 70 quilos, mas nós aumentamos 10 quilos de massa magra. É uma pessoa que hoje ele tinha obesidade mórbida e hoje o corpo dele tem 7% de gordura. Era o que você estava contando mais cedo aqui, né? É um corpo hoje atlético, então ele tem 7% de gordura e 10 quilos de massa magra que nós aumentamos dele. Então ele é uma pessoa que pesava 150 quilos, chegou para 73 e hoje está com 83 quilos. Com qualidade. Caraca, com qualidade. Mudou totalmente a vida dele. Mudou completamente. Então você vê relato dele, você vê que literalmente é uma outra pessoa. Então assim, não é somente encurtar. Então, como eu falei, quando a gente pensa somente no exercício físico pela estética, o meu projeto ele fica vazio. E aí eu vou entender da importância do exercício físico quando eu tiver algum susto, o médico me recomendar. Eu tenho casos de aluno que com 30 anos de idade ele estava com sarcopenia. O que é sarcopenia? É uma doença que dá em pessoas idosas. Não digo doenças, mas é um processo que acontece com pessoas idosas, que é perder massa muscular. Então imagina, o aluno ele estava com 30 anos com um corpo de 70. Nossa. E aí o médico falou pra ele, se você continuar desse jeito, você não vai ver sua filha com 15 anos de idade. Ele descuidou total. E aí o cara, agora eu preciso cuidar. E aí quando você leva esse processo da prática do exercício físico como uma terapia, vamos dizer assim, tudo fica mais leve. E aí você entende que você tem horário para sua prática. Se você não consegue, né, uma coisa que eu estava falando no começo lá e acabei esquecendo de complementar. Mas se você não consegue fazer a sua rotina de exercícios físicos, coloca movimento no seu dia. Sai para andar, né, deixa o carro um pouquinho mais longe no estacionamento. Se trabalha em prédio, sobe pelas escadas.
né? Isso nós chamamos de snacks de movimento, né? Então são pequenos movimentos que você faz no dia a dia que você mantém o seu corpo ativo. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem. Né? A prática de movimento em si não tem desculpa. A desculpa é a partir do momento que você pensa no exercício somente pela estética. Entendi. Quando você coloca o exercício pensando somente na estética, aí você não vai ter, literalmente, você não vai ter tempo, começou a chover, não vai treinar, tá frio, não vai treinar, não vai malhar, né? Pelo contrário, não vai malhar. Agora, quando você fala, não, eu vou treinar, isso faz parte da minha rotina, o exercício, essa rotina de prática de exercício físico, tá melhorando a minha energia, tá melhorando a minha performance no trabalho, tá melhorando a minha criatividade, tá melhorando a minha parte cognitiva, as minhas emoções eu tô controlando melhor, eu tô entendendo melhor, eu sei como é que eu como melhor, como é que eu vou dormir mais, o meu sono, mesmo curto, tá sendo um sono restaurador, é só benefício. Sim. Agora, se eu pensar somente no fitness do frango e batata doce, meu amigo, aí o projeto fica vazio. Fica vazio. Não tem como você evoluir, porque você só fica pensando naquele projeto momentâneo. Atingiu o projeto, acabou. E aí muitas pessoas não conseguem atingir, se sentem frustradas, o exercício não serve para mim, vou fazer uma lipoaspiração. Só que até na lipoaspiração ou qualquer outro procedimento, tem que ter o exercício físico. Sim. Porque o corpo ele precisa de movimento para ele poder responder. Não é só fazer a cirurgia. Não é só fazer. Caraca. Minha cabeça tá fazendo assim agora sobre o que é movimento natural. Porque pra mim movimento natural não é... O movimento natural, ele é uma metodologia que eu desenvolvi para que eu potencialize o movimento terapia. Tá. Porque assim como existe a musculação, existe o crossfit, existe o pilates, existe o yoga, existe as outras artes marciais, dança, o movimento natural ele entra como uma metodologia, uma proposta. Ok. Então, quando a gente pensa no movimento natural, eu entro dentro desses 3 pilares, resgatar, ensinar e aprimorar movimentos, mas eu utilizo de todas as outras técnicas de treinamento. Né? Então, assim, às vezes as pessoas batem o olho e vê, isso é capoeira. Isso é yoga. Isso parece dança contemporânea. Por quê? Todas as técnicas, quando a gente pensa em movimento, elas se fundem, porque um movimento é semelhante ao outro. Sim. As pessoas se identificam com aquilo porque é onde elas têm o que nós chamamos de cultura do movimento. Então, às vezes, você vem com uma cultura que está mais presa em você, que você bate o olho e reconhece aquilo como um movimento específico para determinada modalidade, mas não necessariamente. Entendi. Né? Então, o movimento natural é um método que eu desenvolvi para que eu facilite esse processo do movimento terapia. Por quê? Quando a gente leva o movimento natural, eu não fico preso somente em máquinas. Pelo contrário, eu desenvolvo a condicionamento físico do meu corpo sem utilizar máquinas, para que quando eu precisar utilizar a máquina, meu corpo vai saber responder. Ok, entendi. Se eu fico preso somente no fitness convencional, quando eu jogo para o movimento natural, meu corpo não vai saber responder. Você vai ficar um robozinho? Fica literalmente um robô. E eu falo isso porque é o público que eu trabalho. Eu pego muitos alunos que eles vêm de academia convencional, certo, e a gente aplica o movimento natural, a pessoa está com falta de mobilidade, não está com força funcional, está com força somente da máquina. Sim. Éden, mas você está condenando a máquina? Não, pelo contrário. Toda tecnologia ela é bem-vinda. E as máquinas elas são um sistema de tecnologia. Mas a partir do momento que você não usa de forma adequada essa tecnologia, você traz... não digo riscos, mas você traz pontos negativos para o corpo de forma geral também. Sim. Como a gente falou, da cadeira. Né? A cadeira, se eu usar demais a cadeira, eu causo encurtamento, mas tem pessoas que dependem da cadeira para se locomover, para tomar um banho. Né? Eu trabalho com deficiente físico, é a cadeira de rodas que transporta esse deficiente físico. Caramba. Quais são, além do movimento natural, os melhores métodos para poder ter um físico duradouro hoje? Então, o método, na verdade, é assim. Cada pessoa ela vai se identificar com uma metodologia específica. Tem as pessoas que se identificam melhor com o yoga, com o pilates, com a musculação, crossfit, com dança, com lutas. O que eu aconselho todos os meus alunos? Sempre buscar uma atividade que não é que a atividade ela seja melhor, mas que você deve utilizar aquela que você considera mais prazerosa para fazer, para começar. Começou, sentiu o gosto, o corpo se adaptou, aí você precisa trazer equilíbrio para as outras capacidades físicas. Trabalho de força, trabalho de mobilidade, trabalho de condição aeróbica. Mas eu corro. Legal, se você só corre, você tem a sua capacidade aeróbica muito boa, mas os outros processos de força você não tem, mobilidade você não tem. Mentira que eu consigo. Não, mentira, né? Eu já tive caso, mentira. Fala, não, mentira porque
Eu trabalho com isso, eu sou um especialista nisso fazem 20 anos e eu sei que a pessoa que corre, ela é boa para correr. Ponto final. A pessoa que levanta só peso, ela é boa só para levantar peso. Entendi. A pessoa que trabalha só mobilidade, ela é boa só para mobilidade. Por isso que eu falo, você precisa trazer equilíbrio nos 3 pilares. Então é ter força, ter capacidade aeróbica e ter mobilidade dentro daquilo que você precisa. Caramba, Então não existe método melhor. Entendi. O que você precisa é trazer equilíbrio das suas capacidades físicas para que o seu corpo responda melhor. O método melhor é que a pessoa vai se identificar e vai ter prazer em fazer aquilo ali. Ok. Por exemplo, eu venho das artes marciais, como eu falei para você. Do judô, jiu-jitsu, capoeira, já pratiquei Krav Maga, taekwondo, já experimentei um pouco de tudo, mas a minha vida foi judô, jiu-jitsu, capoeira. Certo. Mas eu sei que eu preciso, para melhorar essas minhas práticas e melhorar a minha vida no dia a dia, eu preciso ter um trabalho de força, eu preciso ter um trabalho cardiovascular. Uau. Então eu preciso trazer esse equilíbrio. Eu tenho alunos que praticam yoga, a vida toda do meu aluno foi yoga. E hoje ele sente, puxa, eu tô com pouca força nas pernas. Preciso entrar com trabalho de força, trabalho de resistência. Ou, no caso, como eu falei, né, eu tenho muitas pessoas que eles vêm da musculação tradicional, somente máquina. Mobilidade muito ruim, Zero. capacidade aeróbica muito ruim. Sim. Ah, mas a minha é boa, né? Eu já tive casos assim, mas eu tenho certeza que você tira os dias específicos para treinar mobilidade e treinar capacidade aeróbica. Perfeito. Então, assim, não é que nós temos um método melhor. O método, ou o esportes, vamos dizer assim, é onde você atrai a pessoa para se manter em movimento. Mas precisa pegar um especialista e falar, ó, eu estou praticando esse tipo de esporte. Quais outros eu posso fazer para melhorar? Tá certo. Né? Tenista. Nossa, o que eu pego de tenista com cotovelo de tenista, que é uma síndrome que dá de tanto ficar jogando tênis, Né? e aí você vê, o cara tá disputando campeonato brasileiro, é ranqueado aí, e aí tem o cotovelo direito, por exemplo, todo zoado, todo inflamado, por quê? Só treina o lado direito. Aí eu falo, e o outro lado? E é um atleta. Entendi. Então, assim, tá com desequilíbrio. E aí eu entro com a minha parte de reprogramação corporal para trazer esse equilíbrio. Perfeito. Caramba, então o interessante é você estar sempre se envolvendo em várias, na teoria. Sempre procurar trazer equilíbrio. Entendi. E aí, com um especialista, como eu tô falando, com um especialista, ele vai mostrar para você. Hoje eu trabalho com esse conceito, né, da reprogramação corporal, mas é dentro da necessidade de cada pessoa. Ok. Então eu tenho os alunos de personal, os alunos que eu faço mentoria de movimento com eles, que eu trabalho dentro desses 3 pilares para trazer equilíbrio. Aham. Né? Ah, mas você tem curso lá que todo mundo pode acessar. Mas o meu curso que todo mundo pode acessar, apesar de não ser um treinamento montado de forma individualizada, o treino é pensado de forma individualizada. Sim. Então eu tenho um processo de treino de força, treino de mobilidade e treino aeróbico. Isso, tipo, é um treino... É um bloco, em blocos. quer dizer, é um programa completo para você condicionar o seu corpo como um todo. Ok, entendi. Quando eu trabalho de forma individualizada, eu pego a necessidade específica do meu aluno, eu dou uma atenção especial para aquela necessidade, mas trabalhando todos os outros pilares. Entendi. Então, às vezes a pessoa ela tá com falta de força, mas não necessariamente ela pensando na capacidade funcional. Ela não tem força, mas às vezes está faltando mobilidade, Sim. entendeu? Ou às vezes não tem velocidade porque está faltando uma capacidade aeróbica, por exemplo. Ok. Ou está faltando um conjunto de trabalho de mobilidade ou um trabalho de força. Então, dentro disso aí, eu vou analisando, fazendo as avaliações, vendo o histórico do aluno e dentro daquilo ali eu vou desenvolvendo. Entendi. Mas o conceito, né, voltando, você tinha perguntado da minha metodologia do movimento natural. Apesar de resgatar, ensinar e aprimorar movimentos, eu sempre procuro colocar esses três pilares de capacidade física. Força, mobilidade e condição aeróbica. Tá certo. Tá? E o aeróbico não é necessariamente você ficar correndo 5, 10, 15, 20, 30 quilômetros, 30 minutos, 40 minutos. O simples fato de você começar uma atividade cíclica, né, de forma contínua, 5 minutos já é o suficiente para atingir a capacidade aeróbica. Uau. Estou falando de capacidade funcional, Ok. não estou falando de queima calórica, né? Porque às vezes a pessoa escuta e fala, ah, mas eu ouvi não sei aonde que é acima de 20, 30 minutos para ter a queima de gordura. Não estamos falando isso, nós estamos falando de funcionalidade, né? De movimentar o corpo para performance. Entendi. Legal. Tá? Então, tudo tem a maneira como a gente vai conduzir. Ok. Hoje, se fosse pra citar uns 3 atletas que você fala, ó, siga esse atleta que ele faz tudo isso. Você tem algum em mente? Não, porque assim, quando a gente fala de atleta,
ele é especialista na área dele. Entendi. Né? Então, por exemplo, eu já trabalhei com um atleta de seleção brasileira, seleção brasileira de futebol, ele é bom pra futebol. Bom pra futebol. Aí eu falava pra ele, cara, a gente precisa trabalhar membros superiores, Aham. trabalhar barra. Pô, mas jogador de futebol fazer barra? Sim, porque é um dos movimentos que você tá fazendo a barra, mas sem a barra, se você tem a força de tracionar o seu corpo pra cima, te ajuda na impulsão pra um cabeceio, por exemplo. Boa. Entendi. E o jogador de futebol ele é bom pra jogar bola. Aham. Eu trabalhei com um atleta de taekwondo. Ela é excelente pra dar pernada. Membros superiores, fraco. Trabalhei com um atleta de UFC. Excelente pra dar pancada. Mas a parte de membros inferiores, trabalhei com um atleta de tênis. Então, assim, quando a gente fala de atleta, não tem como a gente falar, esse atleta ele é perfeito. Não, Entendi. não tem. Se a gente for, assim, pensar bem técnico mesmo, de forma técnica, o atleta talvez de decátlon militar talvez seria o mais completo, porque decátlon você pega 10 modalidades diferentes de esporte, e aí esse atleta ele precisa desenvolver bem essas 10 modalidades. Se chama Decathlon? Decátlon, são 10 modalidades. Qual o nome da loja? Decathlon? Decátlon. Tem o pentátlon, que são 5, e tem o decátlon, que são 10. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, não tô dizendo que esse é o melhor atleta, mas se a gente for pensar em questões de técnica, é o que aproxima mais. Entendi. Hoje foi o que o CrossFit tentou fazer. Tentou fazer não, o que eles fazem, né? Então eles trabalham no conceito de ser forte de forma global. Aham. Então tem o levantamento de peso, tem os treinamentos cíclicos, que são correr ou nadar. Né? Então, assim, se a gente for pensar nesse conceito, o CrossFit ele é o que chega mais próximo. Mas, ao mesmo tempo, o CrossFit no Brasil ele está caindo na mão de muita gente que faz um curso de um final de semana e já se intitula especialista. Então, CrossFit. infelizmente a gente está tendo grande risco não, nós estamos tendo grandes números de lesões por justamente a modalidade cair na mão de quem não sabe trabalhar. Entendi. Né? Porque o CrossFit original mesmo americano, ele utiliza de LPO. E LPO, como o próprio nome diz, é levantamento de peso olímpico. Ok. Então você imagina, para um atleta olímpico, eu trabalhei com atleta olímpico, eu tenho propriedade para falar. Preparação para um atleta olímpico é de 7 anos. Não. Para chegar numas Olimpíadas. Então aí você imagina, levantamento de peso olímpico. O cara ali aprende um final de semana e quer passar pra Dona Maria, que fica o dia inteiro dentro de casa e vai lá na academia só pra fazer aquele exercício de 1 hora. Aham. O risco de lesão é isso. Entendi. O que eu falo é igual você dar a arma na mão de um macaco. Aham. O macaco pega a arma, ele sai atirando pra tudo quanto é lado. Sim. Aí você pega essa mesma arma e dá na mão de um sniper. Ele vai falar pra você, ó, segura essa moeda aqui lá do outro lado da rua que eu vou atirar e vai acertar. Entendi. Então, não tô falando só do CrossFit, né? Qualquer modalidade que ela cai na mão de uma pessoa que ela não tem especialidade, infelizmente, não é que o profissional, né, ou o especialista que tá trabalhando, ele tá ali pra te machucar. Não, às vezes é o conhecimento que ele não tem. Entendi. E aí ele peca por falta de conhecimento. Tá certo. A importância de contratar um profissional bom também. Sim. De conhecer o profissional. Isso é fundamental, principalmente quando a gente fala de físico. Aham. Eu tenho casos de pessoas que vieram pra mim, eu tava treinando com tal profissional e aí ele me machucou. Mas machucou fazendo o quê? Eu tava fazendo tal exercício. E aí a pessoa não podia fazer aquele exercício em específico. Entendi. E aí eu falo, não é que ele te machucou, é que às vezes ele não tinha conhecimento e acreditou que aquilo ali estava te ajudando. Entendi. Assim como às vezes vem pessoas pra mim e falam, eu tô com isso, você pode me ajudar? Eu falo, não, eu não posso, eu não tenho especialidade pra isso. Tá certo. Eu Você trabalho, já fala já. como eu te falei, eu trabalho com atletas, eu trabalho com grandes empresários, eu trabalho com criança, eu trabalho com deficiente físico. Então, assim, o meu leque de especialidade é gigantesco, mas tem casos que eu falo, não dá comigo, eu não tenho especialidade pra isso. Aham. Cara. Entendeu? Então cai nessa também. Às vezes o profissional ali, ele tá tão preocupado em ter alunos que ele esquece da parte fundamental, cara. Nem tudo a gente sabe. Caramba, Nem tudo a gente é sabe. doideira. Teve um amigo meu aqui, que acho que veio no 2º ou 3º episódio. Ele é professor de educação física também. E eu conversando com ele, ele falou mais ou menos isso, mas ele tá estudando para poder aprender a dar as respostas certas para as pessoas, para saber o treino certo que tem. Porque é muito importante saber montar o treino certo para cada um individualmente. Sim. Porque eu já vi aqueles professores que nem você falou, que é aluno, então monta um treino básico, aquele treino universal, cada um que entra vai passando igual para todo mundo. Sim. E isso é muito ruim, né? Sim. Quando a gente fala de movimento, falando em movimento, né, vou
voltar aqui pro movimento natural. É. Quando nós falamos de movimento, todos os seres humanos, nós temos os movimentos básicos fundamentais, Certo. que é agachar, Aham. empurrar, puxar, fazer a rotação. Isso é básico para todo mundo. Agora, o que diferencia o treinamento específico é qual a especificidade eu vou dar para cada movimento para você. Entendi. Se você pega um atleta de tênis, um atleta de luta, um corredor de maratona, um corredor automotivo, né, um piloto, na verdade, piloto automotivo, um piloto de moto e uma senhora idosa. Olha a diversidade que a gente deu. Todos precisam agachar? Sim, na teoria sim. Todos precisam agachar. Sim. Agora, a intensidade e volume vai depender de cada especificidade de cada um. Entendi. Mas pensando em movimento, todos precisam agachar. É, verdade. Entendeu? Todos precisam empurrar? Fazer Também. o movimento de empurrar? Todos Sim. precisam. Vai depender intensidade e volume de acordo com cada um. Olha só. Todos precisam puxar? Sim. Todos precisam puxar. Todos precisam rodar? Todos precisam rodar. Que assim, o pessoal fala, rodar é eu ficar só rodando. Não. 84% do nosso corpo é desenvolvido para o movimento rotacional. E um dos movimentos rotacionais mais básicos que nós fazemos é o ato de caminhar. Rodar não é só eu ficar virando para um lado e para o outro. O simples fato de quando eu estou andando, meu braço direito está indo para frente, minha esquerda está indo contrário, né? Eu vou fazendo o movimento braço direito, perna esquerda. Braço esquerdo, perna direita. Eu já estou gerando um ato de rotação. Pequena rotação no meu Entendi. corpo. E aí quando a gente fala da pessoa que ela fica sem se movimentar, né, ela se descondiciona, principalmente idosos, eles vão perdendo essa condição de fazer essa distribuição. Então às vezes a gente vê idoso que fica literalmente se arrastando, infelizmente, porque perdeu essa condição funcional de andar. Então ele está gastando muito mais energia do que se ele tivesse com o corpo mais funcional, porque ele está fazendo, imagina, a força que esse indivíduo está fazendo pro simples fato de deslocar a perna de um lado para o outro. E mesmo idoso, dá para reverter isso? Ou... Sim. Lembra que eu falei, o corpo é inteligente e ele é burro. Então você deu estímulo, ele vai responder. Sim. Deixou parado, ele também vai responder. Então assim, o movimento, ele não tem idade. Não tem condição física, não tem aptidão física. As pessoas falam, eu não tenho mais idade para isso. Eu não estou mais com a idade. Pelo contrário, o movimento, ele é universal, ele é fundamental para todos, independente da idade. Entendi. O que difere é a intensidade e volume de treino. Intensidade é o tanto de carga, o tanto de exercícios, né? O descanso que eu vou dar, o volume é o bloco como um todo que eu estou fazendo. Entendi. Então não tem. E aí, uma coisa que hoje tem acontecido muito, como eu falei para você, das pessoas que depois da pandemia mudou um pouco o conceito. Que eles começaram a entender que o exercício físico, como a gente está falando muito do físico, né? Como o próprio nome diz, mas a partir do momento que você está bem condicionado, os outros pilares do mental, emocional e espiritual, eles vêm em conjunto. Então as pessoas, eles entenderam que, principalmente profissionais, empreendedores, né? Os empresários, como eu falei, tem muitos empresários que me procuram porque eles sabem da importância de cuidar do físico para que a parte de raciocínio dele, de tomada de decisão, ela fique mais apurada. Porque você estando com um físico bom, mais oxigenado, essa segunda parte, que é a mental, a emocional, para lidar com situações diversas, ela fica muito bem mais evoluída. Então a performance mental, ela é em resposta da performance física. Entendi. Ney, falamos bastante sobre o movimento, sobre a importância de fazer exercício físico, de estar sempre em movimento, mas e a importância do descanso? Então, o descanso também é treino. Olha só. Né? Então, o descanso também é treino. Por quê? Nós temos aquele processo de você dar o estímulo no corpo e ele precisar repousar. Ok. Dar o estímulo no corpo e repousar. Quando nós estamos falando de exercício físico, aí eu vou jogar uma dúvida na galera. Nossa, mas ele falou de tanto benefício, né? Mas o exercício físico, ele é um fator estressante para o corpo. Caramba. Porque é no descanso, na alimentação, que você recupera o seu corpo. Sim. Mas daí você recupera melhor. Então vamos pegar um exemplo aí. Andou 1 km. Ok. Levantou, fez 10 agachamentos com 2 quilos. Certo. Seu corpo cansou. Sim. Você vai para casa, come bem, descansa, dorme, seu corpo vai recuperar para que no outro dia, desse 1 km, vire 1 km e 100, desses 10 agachamentos vire 12, desses 2 quilos vire 3. Ok. Então o descanso, ele é fundamental para que o seu corpo se recupere, devido a esse agente estressante. Mas é um estresse
positivo. Ah, entendi. Né? Não é o estresse negativo É um que a gente estresse que o corpo passa. É o estresse que o estímulo do exercício causa para o corpo. Ok. E é no descanso que você vai recuperar. Então, quando a gente fala nesses pilares, falando do pilar físico, né? Do descanso, alimentação e treino, aí a gente inverte toda essa pirâmide aí. O descanso ele vem em primeiro, a alimentação vem em segundo e o exercício vem em terceiro. Porque não adianta você fazer exercício se não tem um descanso bom. Lembra do cortisol? Aham. Que é durante o sono que você recupera tudo isso. Entendi. O cortisol tá lá em cima. Ah, não tenho sono bom, minha alimentação é pior. Aí você começa a fazer exercício e estressar cada vez mais. E aí não tem os efeitos positivos. Caraca. Aí pensando de estética, né? Ah. Vamos pegar a estética. Aí aquela pessoa que tem aquela barriguinha, o cara fala, nossa, mas eu treino pra caramba e como bem. E, pô, essa barriga não some. Às vezes a gente vai ver, é o sono que tá ruim. Ou às vezes o sono tá bom, o cara come tudo zoado e treina bem. Então tudo isso é fator que a gente precisa levar em equilíbrio. Eu tô vendo aqui que a vida de um atleta é muito chato, né? Atleta não é saudável, né? Então a gente tem que colocar nesse Atleta não ponto. é saudável. Atleta não é saudável, porque a vida dele é essa. O atleta, na verdade, o esporte que ele pratica é o trabalho dele. Sim. Então o atleta ele precisa de 8 horas de trabalho. Um atleta precisa de 8 horas de trabalho. E é o trabalho dentro daquele conceito ali. Precisa comer bem, precisa treinar, precisa fazer a parte específica dele. Ele precisa competir. Aham. Né? Então o atleta profissional, ele não é saudável em relação de uma pessoa comum que leva o exercício físico para o seu bem-estar, de forma holística. Mas quando você fala que ele não é saudável, é porque não dá tempo dele descansar? Não, é porque o trabalho do atleta ele é muito intenso. A exigência do atleta é muito intensa. Nem tanto que quando a gente passa por uma competição, o atleta ele precisa de ter pelo menos, sei lá, tipo uns 30 dias de férias ali para descansar o corpo. Porque Antes ele de começar a treinar para competir? após. Após. Então vou dar o exemplo da minha atleta olímpica. Todo o projeto nosso foi pensando nas Olimpíadas. Ok. Então, para ela chegar nas Olimpíadas, ela precisou passar por todo um processo de campeonatos, de provas, de pré-seletivas. Então tinha pontos específicos, metas específicas que a gente tinha que atingir. Então a gente dava a intensidade naquele treinamento dela, ela atingia, dava um período de descanso e jogava o treino intenso de novo. Atingia o objetivo, descanso, que é o que nós chamamos de ciclos de treinamento. Então todo ser humano, né, que se envolve num programa de treinamento e movimento precisa do ciclo. Então nós temos o macrociclo, do macrociclo nós temos os mesociclos. Então vamos pensar num macro ciclo de 1 ano, mesociclos de 6 meses. E dentro desses 6 meses nós temos os microciclos, que pode ser mês a mês. E aí dentro dos microciclos nós temos as semanas. Então cada período desses são metas que nós atingimos por um objetivo específico. Certo. Então um atleta, ele precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar sempre no ápice com ele ali. Essa minha atleta olímpica, toda quinta-feira a gente fazia gelo com ela, para o corpo recuperar mais rápido para poder treinar. Porque ela treinava a parte física comigo 2 vezes no dia, aí treinava a parte técnica 2 vezes no dia, aí precisava fazer fisioterapia, precisava fazer trabalho mental, que é o coach, e seguir a parte alimentar. Nossa. Então imagina, o atleta ele não é saudável, não tinha essa de hoje eu tô cansado, eu não vou treinar, não. Tinha Tá cansado, tem que treinar. tá cansado, tem que treinar. Você vai descansar quando tiver na programação. Entendi. E é por isso que muitos atletas se lesionam, Nossa. pelo excesso de treinamento, pouco descanso. Aham. Então, assim, pro atleta mesmo, assim, ser atleta, cara, ele tem que seguir 100% a risca e levar em consideração principalmente o descanso, o sono, O som. primordial. Então, caraca, aí esses jogadores que tá treinando, aí passa a noite embalada, tá destruindo mais Tá ainda. tudo zoado, tá tudo arrebentado. Eu trabalhei, né? Eu trabalhei com um atleta da Seleção Brasileira de Futebol, como eu trabalhei com atletas da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Aham. E, teoricamente, é lógico, eu tô falando de um atleta de Seleção Brasileira Sim. de futebol. Nível do cara. Aham. E atletas de 2ª divisão. Não tô falando que os atletas são piores, mas eu tô dizendo em termos de logística mesmo, né? O que um atleta de seleção brasileira tem, um atleta de 2ª divisão tem. Ok. Então, o nível aqui, alimentação, descanso, transporte, muito diferente em relação aqui. Sim. Mas as exigências são muito semelhantes. Uau. Nossa, ser um atleta é meio chato, Não, então. e assim, o que acontece? O atleta, quando ele passa a carreira profissional dele, você pode encontrar vários atletas. A minha atleta olímpica mesmo é assim. Ela era uma atleta que sempre competia na categoria de 74 quilos. Quando nós fomos para a Olimpíada, nós fizemos ela chegar a 57 quilos.
que ela era a categoria dela. Ela tinha 70? 74, nós trabalhamos para ela chegar a 57. Nossa. Então você imagina o estresse que foi pro corpo dela. E manter na mesma força. Aham. Uau. E hoje, como ela é uma atleta aposentada, ela deve estar batendo ali próximo dos 77 quilos. Ainda tá bem, mas a gente tem casos aí de atleta que depois que abandonou, engordou 20, 30 quilos. Que aí ele parou daquela Parou rotina. e ele, cara, eu não quero mais saber disso, não aguento mais. Cara, Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Até por um atleta se aposentar, ele precisa de ter um acompanhamento. Então são raros os atletas hoje que mantêm o condicionamento físico. A maioria tudo engorda. mas e quem manteve ainda continua tendo uma vida saudável? Na teoria, Total. sim. Né? Total, sim. Lógico que diminuiu o volume de trabalho, mas é uma pessoa que se mantém ativa, mantém se alimentando corretamente. Sim, o caso do Zé Roberto. Porra, ele é um exemplo clássico, né, cara? Exemplo top. Entendeu? Ele, o Ozzy, já viu como é que tá o Ozzy? Sim, então são profissionais que, poxa, eu abandonei minha carreira de atleta, mas eu tenho que manter minha qualidade de vida. Sim. Agora, em compensação, nós temos outros atletas aí que você vê a pessoa, o cara engordou 30 quilos. Ficou obeso que não consegue nem respirar direito, né? É isso mesmo. Felizmente, porque não teve, né, essa inteligência de falar, cara, eu preciso me manter. Sim. E será que tava fácil? Porque ele já viveu durante muitos anos uma vida de atleta. E aí, ele larga de vez assim, não tava fácil manter? Porque já tá acostumado. Depende, cara. Depende, porque daí é o que eu falei, entra esse lado da inteligência emocional do atleta. Uhum. Como é que ele vai viver com tudo isso? Ou se ele estava fazendo somente pela profissão, abandonou, largou tudo, não quero saber de mais nada, vou viver minha vida agora. Ou o cara falar, não, cara, tudo que eu fiz eu tenho que manter agora para quando eu chegar a 80, 90 anos eu me manter bem. Caramba. E quais são as formas certas assim que você poderia dizer de conseguir massa, músculo, né, de forma saudável? É comendo bem. Comendo bem. Comendo bem. O que é comendo bem? É bastante? Não, comendo bem no sentido de que quando você está falando em aumento de massa muscular, você deve ingerir mais calorias do que você gasta. Ok. Tá? Só que ao mesmo tempo, não é chegar e comer qualquer coisa. Você tem que ter uma quantidade específica de proteínas, uma quantidade específica de carboidrato e uma quantidade específica de gorduras boas. E dentro desse processo alimentar, aí vai muito do nutricionista que trabalha, porque nós temos diversas linhas de raciocínio nutricional. Nós temos uma dieta que é mais voltada para o veganismo, nós temos uma dieta que é mais voltada para a cetogênica, temos a low carb. Então depende muito do profissional que vai estar acompanhando e o perfil do paciente, vamos dizer assim, né? Do perfil do aluno que está acompanhando. Eu, por exemplo, eu sou adepto à dieta low carb. Que significa? Como menos carboidrato, ingiro mais proteínas, mais gordura boa. E aí, verdura à vontade. Que é mais menos fibras. Carboidrato. Menos carboidrato. Seria pão. Assim, quando a gente fala de comida, a farinha, tudo que é branco não é benéfico, né? Excesso de... O açúcar branco nem se fala, né? É mesmo. Mas excesso de farinhas, isso é ruim. Né? O açúcar branco é ruim. Então, assim, isso teoricamente, o açúcar branco, pensando em qualidade de vida, não estamos falando só de estética, né? Qualidade de vida tem que ser eliminado da vida. Mas temos outras fontes de carboidrato. Mas eu sou adepto, Éden, eu sou adepto à dieta low carb. Dependendo do período, eu faço a cetogênica. O que é? Eu não ingiro nada de carboidrato. Eu dou foco em gordura boa, proteína e fibras. Mas tem pessoas que carboidrato, proteína e gordura boa. Então, quando você fala em uma dieta para aumento de massa muscular, você precisa ingerir mais calorias do que você gasta. Uma dieta para emagrecer, ingerir menos calorias do que você gasta. Mas também essas calorias têm que ser calorias boas. Quantidade ideal de proteína, quantidade ideal de carboidrato, quantidade ideal de gorduras. Certo. E como eu falei, aí depende de cada profissional, tem uma linha específica para trabalhar. Ok. Tem profissionais que dão mais atenção para uma ingesta maior de carboidrato, menos proteína, mais gordura. Outros mais proteína, menos carboidrato, mais gordura. Outros que praticamente não ingerem carboidrato. Então depende muito. Temos diversas teorias. O que é bom, o que é ruim. Não mas tem a como gente... falar qual que é o melhor ou o pior. Depende de cada pessoa e depende de cada profissional. Uhum. Então assim, mas pra gente pensar numa média, é você ingerir uma quantidade equilibrada de carbo, de proteína e gordura boa. E isso precisa estar presente em todas as suas refeições. No almoço, na janta? No almoço, o básico, né? Café da manhã, almoço e janta. Okay. É o básico. Tá? E aí
você pode encaixar os lanches. O que não pode são os excessos. Eu como só carboidrato. Entendi. Eu como só proteína. Eu como só gordura, que é mais difícil, né? Mas é trazer equilíbrio. Então, assim, pensando numa dieta média, né, para um público mediano ali, a média de todo mundo é ter equilíbrio nesses 3 pilares. No café da manhã, você falou que tem que ter um equilíbrio. Que é proteína, carboidrato e gordura boa. Gordura boa. No café da manhã, o que seria essas 3 coisas? Eu vou falar por mim. Ok. Né? Então, assim, eu não sou nutricionista, né? Mas eu vou falar por mim, da minha experiência de 20 anos. Eu estudo também sobre nutrição, mas eu não sou nutricionista formado. Tá. Vou falar por mim qual que é o meu café da manhã. Meu café da manhã, ele é sempre com muita proteína, porque é para eu quebrar o jejum que eu venho. Okay. Então, às vezes, eu venho num período de jejum, sei lá, às vezes eu como 6 ou 7 horas da noite de um dia, e eu vou comer 6, 7 horas da manhã no outro dia. Então, eu tenho um período de jejum grande. Eu quebro esse jejum com proteína. Que é no café da manhã. Café da manhã, normalmente é um omelete com bacon, né? Então, é o meu café da manhã. Vez ou outra, quando eu sinto uma vontade, eu ponho um carboidrato. O que é esse carboidrato? Às vezes eu ponho uma banana, né? Ou às vezes até coloco um pouco de pão. Então, estou falando por mim, mas é sempre mais proteínas. Tem pessoas que vão direcionar de forma diferente, mas eu e a minha família, a gente sempre faz o de jejum com mais proteínas. E aí, no decorrer do dia, a gente vai trabalhando com os outros nutrientes. Entendi. Porque eu sigo a linha de você ingerir mais proteínas, porque a proteína te sacia mais tempo, te dá mais saciedade. Okay. Então você sente menos fome. Teoricamente, você sente menos necessidade de ficar fazendo os belisquinhos, comendo as porcarias. Então você come na hora que realmente o seu corpo precisa. Okay. Essa é a minha linha de desenvolvimento, a minha linha de estudo. Os meus alunos me procuram, eu recomendo fazer isso, mas eu não monto dieta. Eu recomendo e passo para o nutricionista, o aluno quer seguir essa linha, o nutricionista que vai montar para ele. Ok. Eu tenho acompanhamento nutricional também, mas eu cheguei num contrassenso ali com o meu nutricionista, que o meu perfil, que eu me dou bem, é uma dieta low carb. Entendi. Mas tem dia que eu como, às vezes chega um final de semana, eu tenho filho pequeno, quer tomar um sorvete, eu vou tomar um sorvete. Eu não abro mão disso aí. Não tem problema nenhum também. Não tem problema nenhum, porque eu procuro sempre trabalhar de forma equilibrada. Okay. Nunca exagerado. Então eu sigo uma rotina alimentar normal, porque daí se final de semana eu sinto uma necessidade, ou às vezes mesmo durante a semana eu vou e como, não tem problema. E não vai mudar nada não na sua vida. Não vai mudar, porque assim, as pessoas se confundem que é um final de semana que vai arruinar com a vida dela. O que arruína é a soma daqueles pequenos hábitos que ela tem. Então a pessoa come ruim semana toda, aí chega final de semana, come ruim, aí não faz exercício, não faz nada. É essa soma. Entendi. Então não é assim, às vezes acontece da pessoa come bem, chega o final de semana, se arrebentou de comer, aí quer descontar, né? Segunda-feira é o dia mundial da academia, todo mundo quer fazer esteira. Mas não é um final de semana que vai arruinar com a vida e não é um dia que vai resolver esse problema de um final de semana. Entendi. Desde que você esteja regrado tudo Desde que você certinho. tenha equilíbrio, isso é permitido você de vez em quando dar essas deslizadas. E tá tudo bem, não tem problema. Ok. Só que o que acontece? Você fica acostumado a comer tão bem de forma saudável que quando vez ou outra você dá uma escapada, come um pouquinho mais uma porcaria, o corpo reclama. Entendeu? O corpo reclama, aí você não se sente bem, às vezes dá uma dor de barriga no outro dia. Sim. Então depende, cada pessoa responde de um jeito. Né? Eu mesmo sou essa. Como eu sigo uma dieta mais low carb, vez ou outra, às vezes quando eu como um pouquinho mais de carboidrato, no outro dia o intestino não tá... Porque não tá acostumado. Não tá acostumado. Entendi. Né? O corpo expele tudo aquilo ali. Entendi. Então são casos e casos. E aí você imagina, para quem não tá acostumado, não é o meu caso, mas poxa, eu não sei, às vezes eu tomar um copo de cerveja, talvez eu fique bêbado, porque o corpo não tá acostumado com aquele álcool dentro dele. Faz sentido. Né? Então tudo é questões de escolha. E como é que você vai fazer a sua escolha, depende de cada um. Qual que é o estilo de vida que você quer levar para isso. Entendi. O resto da vida, né, na verdade. E qual é a hora certa de eu começar a usar suplemento? Suplemento, como o próprio nome diz, ele é um suplemento. Ele vai suplementar uma carência nutricional que você tem. Ok. Nada substitui a comida natural. Nada substitui. Mas o suplemento, ele entra a partir do momento que você está com a carência nutricional. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não consegue no seu dia a dia parar para fazer uma refeição com qualidade. E aí, dependendo do nutricionista, ele vai recomendar uma dose de proteína, uma dose de carboidrato, para compensar aquela carência nutricional. Okay. No que você não pode fazer é fazer o contrário.
né? A pessoa tirar a comida natural e colocar suplemento. Entendi. Hoje nós temos a ciência, ela vem mostrando cada vez mais que alguns suplementos, eles são benéficos para o nosso organismo. Por exemplo, a creatina. A creatina, eu comecei porque eu tenho, como eu falei, né, eu tenho mestrado em ciências biológicas, mas eu comecei a fazer o meu doutorado também. Okay. Só que eu abandonei o doutorado por opção profissional, né? A demanda minha profissional não tinha permitido, mas o meu doutorado eu estava fazendo sobre a suplementação de creatina na isquemia e reperfusão cardíaca, que ela dá uma proteção para o sistema pulmonar. A creatina? Creatina. Isso foi em 2008. Nós estamos em 2024, né? Eu já estava vendo os efeitos. O que é isquemia e reperfusão? Quando a pessoa vai fazer por exemplo, uma transfusão né, um transplante cardíaco, você bloqueia toda a corrente sanguínea, fez o transplante, colocou o coração novo, faz a reperfusão. Certo. Então, quando você tem essa liberação, o seu corpo ele ficou em um estresse tão excessivo que quando libera o sangue, a corrente sanguínea de novo, vem um monte de agente tóxico para o seu corpo. Muitas vezes afetam o pulmão. Então, a creatina, na época que eu estava estudando, ela tinha um efeito protetor para o pulmão. Então, Ou seja, assim, hoje deve estar melhor. Com certeza, né? Com certeza. Porque antes a gente via a creatina somente no meio de suplemento para melhorar a performance física, para melhorar a potência de levantar de peso. Entendi. Hoje nós vemos que a creatina, apesar de 95% dela ir para o nosso músculo, os outros 5% ela vai para todos os nossos órgãos. E coração, cabelo, né? Então, assim, os benefícios que vem encontrando da creatina, que ela não fica só no muscular, muitos médicos estão recomendando. Porque para você ter uma ingesta de 3 gramas de creatina, que é uma dose normal diária, você precisa de comer quase 5 quilos de carne. E quem vai comer quase 5 quilos de carne todo dia? Uhum. Então a suplementação ela vem nisso. Entendi. Outro suplemento que vem sido bastante estudado e bastante indicado também, a coenzima Q10. Que ela é um suplemento que ela serve para trabalhar nas mitocôndrias. As mitocôndrias são os pulmões das nossas células. Então você se sente melhor, se sente mais energizado. E aí a coenzima, por exemplo, vou dar só um exemplo raso aqui. Você encontra uma quantidade muito significativa comendo coração de boi. E quem vai estar disposto a comer coração de boi? Eu não. Né? Então assim, aí entra com a coenzima. Não estou falando que é no coração de boi, mas um dos lugares que encontram é o coração de boi. Nossa. Temos outros lugares aí, mas o coração de boi. Então não são todos que... né? Então assim... Tem alguns suplementos que eles entram para compensar essas carências que nós temos. Okay. E hoje em dia também tem um outro fator determinante que a nossa comida natural de hoje, a nossa comida orgânica, ela não é como 20, 25 anos atrás. Então o nosso solo está mais pobre em nutrientes, muitas de comida em geral, né? Fruta, verdura, legumes, origem animal, ela vem com carência nutricional. Então, às vezes, o suplemento ele vem para compensar tudo isso aí. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu como natural pra caramba. Eu como 98% da minha refeição é natural, mas eu faço suplementação de coenzima, eu faço suplementação de magnésio de malato, eu faço suplementação com ômega 3, porque ele vem para potencializar aquilo que eu busco. Entendi. E o ômega 3 a gente encontra em peixe, né, a gordura boa, não estou falando do ômega 3, mas a gordura boa que o ômega 3 favorece, a gente tem no abacate. Então são tudo comida que eu ingiro todos os dias, mas às vezes tomar o ômega 3 mesmo, aquele comprimidinho lá, comprimidinho. É bom também. Então, mas vem tudo de acordo com a necessidade nutricional de cada um. Tá. Né? Não vai chegar a pessoa lá e falar, vou tomar. Não, tudo depende. Tudo vai de acordo com o que cada um precisa. Tem que saber... Tem que tem que procurar um profissional especializado, né? Um Entendi. nutricionista. Mas o que nós estamos falando é isso, né? O suplemento, ele vem para suprir uma necessidade nutricional. Ok. O que não pode é você querer substituir a comida natural para o suplemento. Entendi. Né? Então, desde que você tenha equilíbrio de proteína, carboidrato e gordura boa no seu dia a dia e está suprindo bem, você está com a quantidade calórica de acordo com aquilo que você quer, para aumento de massa ou redução de percentual de gordura, o suplemento ele vem para complementar. Entendi. O whey é dessa forma também ou não? O whey ele é proteína. É proteína. É proteína. Então ele vem, às vezes, a pessoa está com uma carência de proteína, não consegue comer carne, a pessoa não gosta, né? Ou não tem outra fonte de proteína e precisa atingir
X gramas de proteína no dia, aí o nutricionista recomenda tomar whey protein para complementar isso aí. Proteína só tem carne, não, né? Não, proteína você tem a proteína animal e a proteína vegetal. Ah, tá. E aí depende. Por exemplo, as pessoas que são veganas, por mais que ela seja vegana, ela tem que buscar suprir essa carência de proteína dentro da nutrição vegana dela. Sim, mas não vai ser da mesma forma. É assim, tudo é em equilíbrio, Entendi. né? Como eu falei, tudo é em equilíbrio. Então, assim, se a pessoa é vegana e ela não come nada de origem animal, ela tem que comportar essa carência nutricional de proteína dela de algum jeito. Ok. E aí, assim, né, as pessoas são vegetarianas, são veganas, eles têm N respostas para o que eles falam. E tá tudo bem. Né? Eu sigo a linha carnívora, mas eu não deixo de comer fruta, de comer vegetal, Sim. mas eu sigo a linha carnívora. Então eu sei que nas 3 principais refeições minhas, eu tenho uma quantidade de pelo menos 33% de 33 gramas de proteína nas minhas refeições, Ok. que é a média que eu trabalho. Aham. Agora, quem não é vegano, aí ele tem as defesas que ele faz. A minha é essa, e o vegano defender, pra mim, tá tudo bem. E vegano tomar whey pra repor a proteína? Depende. Tem uns que aceitam, tem outros que não, porque fala que é derivado do leite. Então, É. assim, aí são discussões que já são mais longas. Mas na teoria não faz mal. Como você disse, é um suplemento. É um suplemento, mas assim, se eu falar não faz mal, eu posso estar estimulando quem, entendi. vou tomar. Ah, tá Então, assim, certo. não é que não faz mal e não faz bem. Depende da necessidade da pessoa. De qualquer forma, tem que procurar um profissional pra poder ver Falou de alimentação, cara, tem que procurar. Né? Agora, vamos falar de exercício físico. Vou direcionar especificamente. Ok. Tem os suplementos específicos que são bons para melhorar a performance e tudo, né? Que eu sei, eu recomendo e peço para os meus alunos conversarem com os nutricionistas, mas que dependendo da forma que a gente fala, acaba que estimulando a pessoa. Vou lá comprar isso aí também, vou tomar. Né? Então tudo depende, tudo vai nos dependes. Né? Entenderam aí, gente? Vocês estão anotando? É muita coisa pra vocês aprenderem, viu? Eu tô aprendendo, eu vou assistir umas 2 vezes aqui, porque eu vou anotar aqui. Tem coisa? Tem coisa pra caramba aqui, viu? Tem coisa. Você que não marca as coisas aí, não. Eu tenho outra pergunta, Eden, que é, quais são... Eu tô lendo aqui, tá, gente? Porque eu tenho que ter eu tenho que ter meu roteirinho aqui, senão eu não vou lembrar de cabeça. Mas, ó, quais são os segredos para aumentar a energia e a longevidade através da reprogramação corporal? Atividade física, né? Como é o ponto principal nosso. Porque a partir do momento que você vai falar de energia, como a gente falou lá no início, né? Se o meu corpo ele não tá bem fisicamente, com as capacidades físicas em equilíbrio, eu não vou ter energia para desenvolver aquilo que eu preciso no dia a dia. Eu vou estar sempre cansado, vou estar sempre com dor, vou estar sempre fadigado, vou estar sempre indisposto. Então, se a gente quer falar de energia, eu preciso estar bem fisicamente para poder responder nos outros quesitos. Sim. Não adianta a pessoa ficar só tomando café, não adianta ficar só tomando energético. Se o corpo não está bem, é a mesma coisa de eu colocar uma gasolina boa no motor ruim. Aham. Não vai responder. Ou eu tô com o motor bom e não ponho óleo de qualidade. Vai fundir. Então, quando a gente fala de energia, principalmente eu preciso estar bem fisicamente para que eu consiga responder energeticamente nos outros pilares. E aumentar a longevidade. Para você aumentar a sua longevidade, o que você precisa? Estar com seu corpo condicionado para que você tenha mais longevidade. Aham. Porque não adianta você chegar ali 90 anos e tá com o corpo todo estrambelhado, não tá respondendo mais nada. Aham. Né? Então, assim, tudo isso está relacionado ao nível de condicionamento que você dá para o seu corpo de forma equilibrada. Sim. O nível de movimentos que você faz no seu corpo no dia a dia. Porque a longevidade, para você ter longevidade, é o investimento que você está fazendo a partir de agora. Sim. Independe da idade. Eu tô com 18 anos, vou começar agora, deve. Tô com 40 anos, vou começar agora, deve. Tô com 80 anos, tô no final da vida. Eu tenho uma aluna que falou isso aí para mim já. Eu falei, quero que você viva pelo menos até 100 anos agora. Não importa a idade, Não tem que importa começar. a idade, tem que começar. Certo. Então, longevidade está relacionado ao investimento que você faz no seu corpo. Perfeito. E é fisicamente. Não adianta a gente pensar só no mental. Aham. Eu faço meditação todo dia, eu como bem todo dia, mas e os outros pilares? Eu faço caminhada. Não, tá faltando, lembra? Precisa de trabalho de força. Porque para você ter longevidade, vai de acordo com a massa muscular que você mantém até o período que você quer chegar. Aham. Se eu não tenho músculo, meu corpo não responde. Sim. Tem uma autora que eu estudo sobre ela, que ela fala que o músculo ele é um órgão.
assim como coração, pulmão, músculo é. Porque quando você está com o seu músculo bem trabalhado, ele combate doenças, teoricamente, que são desenvolvidas por falta de movimento, ele ajuda no seu metabolismo, ele ajuda na sua respiração. Então ela considera o músculo como um órgão endócrino, assim como os outros órgãos que nós temos também. Olha que interessante. Caramba. Tudo relacionado à musculatura. Sim. Então, de novo, não adianta só pensar em, eu faço alongamento todos os dias. Não, tá faltando a capacidade aeróbica e tá faltando a capacidade de força. Perfeito. Eu treino força todo dia, tá, mas como é que tá a parte de mobilidade do seu corpo e como é que tá a capacidade aeróbica? Eu faço caminhada todos os dias, e o trabalho de força e o trabalho de mobilidade? Então a gente tem que sempre buscar trabalhar nesses pilares. Sempre no equilíbrio. Sempre no equilíbrio. Perfeito. Sempre no equilíbrio. Tem algumas suas considerações finais? Eu acho que eu tirei bastante dúvidas que eu tinha aqui e acredito que quem assistiu até agora pegou muita coisa. Pra mim, cara, inclusive tá até no livro, é uma frase que eu coloco, 2 frases, né, pra gente finalizar, é que nós devemos levar o exercício físico como uma celebração daquilo que o nosso corpo é capaz de fazer, não como uma punição ao nosso corpo. Então, o que eu quero dizer isso? Se o meu corpo tem capacidade de realizar movimentos, eu tenho que levar movimento para ele. Okay. Porque eu estou celebrando essa capacidade que eu tenho. Caramba. E à medida que eu estou dando esse prêmio de cuidar do meu corpo, ele está respondendo. Então eu vou melhorando cada vez mais minha condição física. Uau. Então o exercício físico ser levado como uma celebração daquilo que o meu corpo é capaz de fazer. Que você vai fazendo e ele vai respondendo. Não como uma punição no corpo. Porque, como eu falei, muitas pessoas arrebenta de comer no final de semana e aí quer chegar na segunda-feira, destruir para compensar. Sim. Então o que você está fazendo? Você está levando o exercício somente como uma punição. Eu tô gordo, tô obeso, não sei o que, vou treinar intenso, vou malhar o meu corpo. Não, o exercício não pode ser pensado somente nisso, mas sim como uma celebração daquilo que você é capaz de fazer. Certo. Então essa frase eu tenho bem destacada no meu livro, que é justamente isso. Você deve levar o exercício físico como uma celebração daquilo que o seu corpo é capaz de fazer, não como uma punição. Uau. E a segunda frase, que movimento é o remédio. Então, muitas pessoas, às vezes, eu tô com dor nas costas, como a gente falou bastante, né? Tô com dor nas costas ou tô com uma dor de cabeça. O simples fato de você começar a movimentar simples movimentos, que é o simples fato de começar a andar, você vai dar mais oxigenação para o seu corpo, ele vai trazer mais equilíbrio. Então, o movimento é o remédio, porque às vezes o que precisa é de movimentar, não é tomar um remédio para tirar a dor. É movimento, porque o remédio, ele traz aquele resultado ali momentâneo. Sim. Né? Ele é paliativo, né? É só momentâneo. Agora, o exercício não, o exercício ele é profilático, então ele está prevenindo possíveis doenças que você vai desenvolver por falta de doença. Tudo isso está no seu livro? Tudo isso está no meu livro. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Tá aí. Corta aqui, no outro. No outro. Aí, ó. Movimento Terapia, um novo olhar sobre o fitness. E se a galera quiser comprar, onde que vai encontrar? Se a galera quiser comprar, tá no site, né, o Movimento Terapia, ou pode entrar em contato direto comigo no Instagram. Perfeito. E aí, para o pessoal que tá te acompanhando aqui, se entrar em contato direto comigo no Instagram, Eden Carlos, com 2 L's, me mandar mensagem lá, ó, eu assisti o Johnny Cast ali, me manda mensagem que eu vou mandar um brinde especial, que é o frete grátis e o livro impresso pra galera assinado. Aí, ó, é só benefício você assistir o Johnny Cast, viu? É só Mas tem que benefício. falar, ó, eu assisti o Johnny Cast. Por favor, aí né? dentro dali que eu vou mandar o livro impresso, assinado e frete grátis. Perfeito, hein? Tá vendo só? Benefício, hein? Então, ó, se for comprar, eu vou deixar o link. Então, você falou que tá no site. Tá no site. Ou pode chamar pelo Instagram. Pode chamar pelo Instagram, que daí pelo Instagram eu mando com frete grátis. No link tem a opção de ter a versão somente digital Ok. ou a versão digital impressa. Perfeito. Então, eu vou deixar o link na descrição. Perfeito. Tanto do site e o link do teu Instagram. Perfeito. Então, mas chama direto pelo Instagram. Que daí vai ganhar. Que aí vai ganhar um brinde. E aí dentro desse livro, é o primeiro livro no Brasil que ele tem um QR Code, que aí cada exercício que tem ali, você aponta o celular e o QR Code ele vai abrir o exercício em vídeo para tirar dúvida. Peraí, no livro vai me ensinar a fazer exercício também? O livro ele já tem os exercícios impressos, explicação, todo detalhado. Mas quem ter ali, tendo acesso do livro, quem pegar o celular e apontar para o QR Code ele abre, de acordo com o exercício que você está fazendo, abre ali, e aí você vai ver a explicação do exercício em vídeo. Caraca, incrível, hein? Nunca tinha visto isso esse aí, é não. o primeiro no Brasil, pelo menos eu nunca vi também. Boa, perfeito. A esse ideia foi tua? Essa ideia foi minha. Genial. Essa genial. ideia foi minha. Caraca.
Que é um livro interativo. Que legal. Um livro interativo. Vocês vão curtir então, hein? Entra no link aí e fala diretamente com o Eden e fala que veio do Johnny Cash, tá bom? Não vai esquecer disso não. Gostou do papo, Eden? Show demais, cara. Gostou? Show Tem mais demais. alguma coisa que eu acabei esquecendo, que seja algo importante pra poder falar também? Você acha que a gente falou bastante coisa? Tem muita coisa, né? É. Quando a gente fala de exercício, tem muita coisa, as estratégias que eu utilizo, né? Por exemplo, ficar mais tempo descalço, a importância da respiração. Falei da crioterapia, às vezes tem pessoas que têm dúvida da crioterapia. Nós falamos muito sobre exercício, mas os outros pilares, como eu falei, né, que eu sempre trabalho em equilíbrio, mas o exercício é a parte fundamental. O pilar mental, emocional, o pilar espiritual, eu também trabalho, né? Mas assim, precisa da gente ter mais tempo para conversar, a gente abordar cada pilar. Sim. Mas eu acredito que a mensagem dentro daquilo que eu acredito do movimento para a vida do ser humano, a gente conseguiu passar bastante. Ah, perfeito. Os outros, como a gente falou bastante, do lance da reprogramação corporal. Isso é a partir do momento que eu consigo estar sentado com você, entender qual que é a rotina que você está tendo, quais são as dificuldades, aí dentro daquele processo a gente vai trabalhando. Né? Igual, por exemplo, ficar mais tempo descalço, né? Porque ficar descalço também tem uma parte específica do meu livro que tem a importância de você melhorar a parte de equilíbrio corporal, a parte de propriocepção, né? A percepção que você tem do corpo, a troca de energia mesmo, do contato do pé com o ambiente que você está. Então tudo isso também tem importância e também faz parte de movimento. Né? Então são pilares que eu defendo dentro do conceito do pilar físico que acaba aqui trazendo equilíbrio para os outros pilares também. Perfeito. Uma última coisa, qual é o nome, eu sempre esqueço, daquela atividade que nós fizemos no Levante, de entrar numa banheira de gelo? Crioterapia. Crioterapia. Mas não tem outro nome? É um Ralph, alguma coisa assim? É que assim, tem a técnica de breathworking, que faz o trabalho de respiração antes. Que então, é o que fizemos. Possivelmente com certeza, porque se vocês fizeram com o Thiago, vocês fizeram. O trabalho de breathwork foi o trabalho de respiração para preparar o corpo para quando você entrar no gelo, o corpo já tá preparado. Porque crioterapia, apesar de hoje tá todo mundo querendo fazer e tá muito bem difundido, não é simplesmente colocar gelo na banheira ali ou dentro do tambor e entrar. Tem todo um processo. Antes e depois. Antes e depois. Entendi. Antes e depois. E também assim, tem a temperatura correta do gelo para colocar. Né? Eu já vi casos aí da pessoa encher a banheira e colocar um saco de gelo. Aí a água tá fria, não tá com o trabalho do gelo. Então tudo isso a gente precisa colocar em... Então não é só não é simplesmente chegar. Não, tem toda uma preparação. Entendi. Né? Então esse também, dentro do pilar físico, ele entra. Né? Como eu falei, eu tinha atleta olímpica, a gente fazia o gelo para recuperação muscular dela, os atletas de futebol para recuperação muscular. Mas no caso lá que vocês fizeram no Levante, era principalmente para você trabalhar com a parte mental, emocional, para fazer o controle do sistema simpático. Entendi. Então essa estratégia que quando você entra no gelo, você gera um estresse, agora você já sabe o que é o estresse, então acelera tudo, a frequência cardíaca, a respiração. Então o que foi feito com vocês foi o trabalho para controlar esse sistema simpático, que é o trabalho que a meditação faz. Então a meditação ela procura controlar o sistema simpático e dar mais atenção ao parasimpático, que é onde relaxa a respiração, deixa você mais calmo. Então tem todos os benefícios aí. Entendi. Não é simplesmente porque tá na moda o gelo, eu vou chegar e vou fazer gelo. Não é isso não. Fica então aí um tema para um próximo vídeo, Fica talvez. Fica para uma próxima oportunidade. E dá pano pra manga aí. Né? Dá bastante pano pra manga aí. Perfeito. Eden, quero agradecer. Eu que agradeço. Por ter vindo ao Johnny Cast, passado todo esses ensinamentos, né? Sim. É muito bom ter te recebido aqui. A gente tinha se conhecido muito pouco. Hoje a gente conversou mais, conheceu mais. E seja bem-vindo para poder participar de outros episódios, para poder falar sobre outros temas que você queira abordar. Sim. Fica à vontade no Johnny Cast. Obrigado por ter vindo. Com certeza, eu que tenho que agradecer a oportunidade aí do espaço, né, de conceder isso aí. E é sempre gratificante poder compartilhar. É isso mesmo. Né, porque eu tenho isso comigo. Nós aprendemos quando a gente ensina. Né? Então, assim, a partir do momento que eu tô falando para você, ao mesmo tempo, eu tô me ensinando novamente, né? Não só para você, mas para todos que estão assistindo. Eu tô me reensinando. Perfeito. Isso é perfeito. Para você que ficou até aqui, tá passando na tela o Instagram do Eden, para você conhecer mais ele, um pouco mais do trabalho. Você tem canal no YouTube também, Tem canal no YouTube, é o mesmo do Instagram, Eden Carlos com 2L. Perfeito. Vou deixar na descrição também para ficar fácil para você achar ele, tá bom?
E acompanha. Quando é que vai sair o filme na off? No canal off? Vai depender da edição. Entendi. Depende da edição. Mas assim, quando sair, a gente já começa a divulgar nas redes sociais já. Olha só. Professor de atleta, personal de atleta, já escreveu um livro e ainda fez um filme. Fizemos vai um sair um filme. filme que vai passar na TV, olha Vai só. ter o filme. Que legal. Gente, é isso. E fica até... Gente, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixa um like aí para poder me ajudar. Por favor, deixa o seu like, compartilha para outras pessoas, comenta o que você achou nesse comentário e até terça que vem.